Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena, hoje com um saxofonista super especial, já está entrosado já no Brasil, já é brasileiro, já consideramos brasileiro. Temos a honra de receber uma das figuras mais respeitadas e completas do universo dos sopros, o saxofonista, arranjador e mestre de luteria, que nós vamos falar sobre isso, Idriss Boudriouat. Bem, ele já está radicado no Brasil desde os anos 80. Construiu uma ponte sonora impecável entre o rigor do bebop e a malemolência da música brasileira. Trabalhou na fábrica da Selmer, inclusive. Então ele já trabalha com luteria já há muitos anos, desde a época que estava na França. Vamos falar sobre isso. Então seja bem-vindo ao Sopro em Cena, Idriss Boudriouat. Bem-vindo aí, muito obrigado. Sou eu que agradeço, Antônio. Um prazer estar aqui e vou tentar explicar da melhor forma possível o que eu tenho para falar, né? Bom, prazer te conhecer, mesmo que virtualmente, mas você é uma lenda entre os saxofonistas do Rio e do Brasil todo, pô. Sensacional ter você aqui com a gente. Eu diria que eu sou o mais gordo. Pô, mas aí o som é que importa, né? É o verdade, som, né? facilita a produção, é verdade, isso é verdade. Idriss, deixa eu te começar o seguinte, como que aconteceu? O sax te achou ou você que achou o sax? Ó, que incrível. Ninguém nunca me perguntou isso dessa forma, mas quando eu explico, eu sempre falo que foi o sax que me encontrou. E vou explicar por quê. Excelente pergunta que ninguém nunca me fez, mas que eu faço questão sempre de... Começou bem, hein? Muito bom. Eu sou um menino adotado, né, lá na França, porque a vida foi difícil na minha família. Daí tinha muitos meninos na casa onde eu morava e a gente só podia ver televisão às quartas-feiras à noite, na época, porque quinta-feira não tinha escola. Então a gente era autorizado a ver televisão. Hoje em dia mudou, é a quarta-feira que não tem escola, que lá é o dia inteiro, não é igual aqui, a escola de manhã, né, à tarde. Daí a minha irmã mais velha, que estava comigo lá na família de adoção, ela reparou que eu tinha jeito de musical, eu vivia tocando um pianinho que tinha na casa, não saía para brincar, ficava brincando no piano. Eles contaram para o dono da casa que eu devia ter um jeito para música. Eles me gravaram sem eu saber e foi, vamos ver se o menino estuda alguma coisa sem eu saber. Então, uma quarta-feira à noite, que a gente podia ver a televisão, tinha um grupo de baile tocando, um grupo francês. Eu estava olhando assim, despretensiosamente, assim, e toda hora mudava o instrumento, aí aparecia o sax, aparecia o trompete, aparecia o pianista. E tem uma hora que o pai de criação falou: "Você gostaria de estudar música, de tocar um instrumento?" E falei, me pegou desprevenido, né? Falei, gostaria sim. Qual instrumento que você gostaria de estudar? Na hora que ele perguntou, adivinha o que apareceu na tela? O Na saxofone. hora. Se fosse o trompete, eu faria assim, esse daí tá ótimo. Mas se fosse o piano, eu faria, esse daí tá ótimo. Então, portanto, respondendo a sua pergunta, foi o sax que me escolheu mesmo. Não fui eu, não. E acabou Foi. que... Né? Que Apareceu engraçado. na televisão na hora. Que loucura, hein? Exatamente. O sax que te pegou, que te O sax que escolheu. me ferrou. Exatamente. E qual foi a primeira chance que você teve de ter contato com o instrumento? Foi emprestado? Foi seu? Não, foi quando eu fui estudar com um professor particular do vilarejo onde eu morava. O pai de criação comprou um sax, eu não me lembro a marca, era um sax antigo, uma marca francesa, Dolnay, Böcher, Buffet Crampon, não lembro o sax, não sei que era prateado, um modelo bem antigo, assim, então foi a primeira vez que eu peguei um sax na mão, no que eu me recordo, assim, né? Sim. E aí já foi com um professor, então, particular. Sim, porque na realidade o pai de criação me levou para a fanfarra do vilarejo, mas não me aceitaram, porque eles falaram, mas vai que os pais deles recuperam o menino, a gente fica sem um membro na fanfarra. Aí o pai de criação ficou muito chateado quando eles passaram tocando no Natal para pegar um dinheirinho, né, para a fanfarra. Ele falou, vão pegar o menino, não tem dinheiro esse ano. Aí me Nossa. levou no... Fala, desculpa. Não aceitou meu menino aqui, não tem grana não. Não tem grana, não. Aí ele procurou um particular, né, um professor particular,
E tinha um senhor que tinha outro trabalho, que era amador, mas se virava assim, tocava tenor, fazia baile. Aí fomos marcar um encontro com ele, Claude Chalinho, o nome dele, no vilarejo. Eu me lembro que a esposa dele estava na cozinha preparando o almoço, e ela escutou a nossa conversa. Aí ele falou, mas eu não sou profissional, eu nunca dei aula na vida, eu não vou aceitar. Não. E ela na cozinha falou, oi, Claude, pega o menino, não te custa nada. E foi assim que... Aí que manda é a mulher, né? Não é o homem, né? Exatamente, Sim, tem que querida, entender meu isso. homem tem a última palavra, sim, querida. Aí ele É, me aceitou, fiquei 2 anos com ela, e daí um dia ele falou, bom, menino já está sabendo mais do que eu, é hora de mudar de... Daí o pai de criação me levou no conservatório, foi aí onde eu conheci meu grande mestre, o Maurice Delaborde, que era aluno do Marcel Müller, o papa do saxofone clássico, né? uau. Então você acha, Idris, você acha que desde o início, que quando você começou a ter aula particular, qual era a tua idade? Eu tinha, quando eu comecei, se eu não me engano, eu entrei na Selma com 14 anos, eu devia ter uns 9, 10 anos. Nossa, muito novo. Sim, Você, sim. você acha que você, assim que começou, já pegou o instrumento na mão, tendo aulas com particular lá, você sentiu uma certa facilidade já de início ou foi uma coisa que você lutou muito? Não lutei nunca. Eu nasci assim, já tocando, vamos dizer assim, exagerando um pouco, só para enfatizar. Meu mestre no conservatório, quando eu fiz meu primeiro encontro com ele, depois que o professor particular falou que não tinha mais como me ensinar nada, que eu sabia mais do que ele, quando eu cheguei na aula do meu mestre, a primeira ele falou, vamos ser muito amigos, foi as palavras que ele usou, ele falou para o pai de criação, esse menino tem dedos de ouro. Estou repetindo o que foi dito, não é que eu me Sim, considero ter dedos de ouro, né? Sou igual a todo mundo, mas o professor falou isso. olha. Eu vou deixar você fazer as perguntas, porque se eu continuar, eu vou falar sem parar. Não, mas pode, se for embalando, Não, pode claro, também, não mas tem eu sei que você problema vai não. perguntar, já vi que você vai perguntar o que eu diria agora, então vou esperar um pouquinho. Não, é interessante, né? É uma coisa inexplicável, né? Tem gente que chama de dom, não, né? Porque olha só, você estava num vilarejo na França, num lugar, né, já mais isolado, difícil acesso às coisas, né? A Completamente. instrução, a método. Como é que foi esse teu acesso ao método, uma partitura lá no início? Foi só no conservatório? Não, não. O professor particular me ensinou a ler um pouco de solfejo, assim, não muito, não, mas eu lia uma partitura, mas era muito preguiçoso, eu não estudava. Raramente eu estudava. Não estou me vangloriando dizendo isso, por ter facilidade eu não estudava. Aí o pai de criação, que era durão, ele falava para o professor: se não estudar, você me avisa que eu vou botar pas de télé, isto é, sem televisão durante a semana. Então, o que é TV? Isso queria dizer que eu tinha estudado o não, né? Tinha bastante pá do tele e aí ficava uma semana E sem ver TV mesmo. perdeu muita TV por causa disso. Ah, com certeza. Era muito... é preguiçoso, não sei. Eu não gostava muito de estudar, não. Não gostava. Até hoje eu não sou muito de estudar muito, assim, né? Tem uns amigos meus que é o dia inteiro e eles têm razão, né? Me perguntaram uma vez num masterclass, um menino muito querido, ele falou em Curitiba, eu acho, o Belo Horizonte. O senhor perde quando não estuda? Aí eu falei, que pergunta boa é essa? Aí eu pensei, só um minutinho, deixa eu pensar aqui. Aí eu falei para ele, eu achei uma solução boa, uma resposta, achei perfeita. Perder eu não perco, mas eu deixo de aprender. Simples assim. Então, Verdade. vai que se tivesse estudado muito, sei lá, não sei. Eu me sinto bem do jeito que está, portanto, não é um trauma meu de não ter estudado tanto assim, mas eu recomendo Funcionou, né? estudar. Funcionou para você, né? Sim, No funcionou. conservatório, então, foi já estudo e formação erudito, então. Total, total. E tem uma historinha, e como eu não estudava, meu mestre era um mestre, um grande mestre. E ele falava toda semana para mim: Você estudou, meu filho? Sim, senhor. Mentiroso. Aí eu sei que eu me saía bem, porque tinha facilidade, mas ele sabia que um bom mestre ele sabe se você estudou, não consegue tocar, ou não estudou, consegue tocar, ou vice-versa, enfim. E passaram-se meses assim, quando um dia ele abriu o closet na aula, ele falou: Estudou, meu filho? Sempre perguntava.
Quando ele viu aquele troço todo preto, eu falei, meu Deus do céu, se eu mentir, ele vai descobrir. Até parece, né? Aí eu falei, não, professor, não estudei. Aí ele olhou para mim, estudou sim. Eu falei, não, professor, eu não estudei. Estudou sim. Eu falei, o que ele está querendo me dizer? Eu falei, professor, eu nem tirei os saques da caixa, mas estou dizendo que você estudou. Aí eu falei, não estou entendendo o que o senhor está me falando. Se aprendeu, eu não mentia. Isso já conseguimos. O resto é detalhe. Olha a pessoa que era. É uma Nunca boa brigava lição. comigo. Sabia que se ele brigasse, ia me afastar mais ainda. Então, essa tua ida para o conservatório, qual a idade que você tinha, mais ou menos? Ó, se eu comecei com 9, 10, deve ser lá pelos 12 anos, que eu fiquei só 2 anos com o particular. Aí eu Ah, fiquei sim. no mestre até concluir o diploma lá. Mas quanto tempo que levou no conservatório? Essa... Ah, levou um aninho a mais porque eu parei, que era muito aficionado por judô, né? Que eu era lutador de judô, levava muito a sério. Então eu larguei o conservatório 1 ano, mas eu continuava tocando, mas eu não estudava as peças clássicas e tudo mais, eu não fazia aula. Então eu diria que eu levei, sei lá, uns 6 anos de conservatório, 7 talvez. Nossa, bastante, bastante. Sim, E no sim. conservatório, como é que funcionava? Tinha as lições, mas também tinha as bandas para você ter prática de conjunto, tocar? Como Sim, é que sim, era? sim. Isso. Eu estudava, né, o mínimo, né? E aí tinha quatuor, né? Aqui se fala quarteto, né? Para nós, lá na França, quarteto é jazz. Quatuor é música clássica. Então, eu tocava barítono no quatuor, lá na França, com os colegas lá, os outros estudantes. E volta e meia tinha um concerto também, eu tocava em alguma orquestra grande ou em outro departamento, coisas que tem dentro do estudo, né? Sim. Então, tocava bastante. Eu saí para dar canja, já me interessava pelos outros estilos. Mas até então, aí só de forma não profissional. Profissional que eu digo assim, no sentido de não receber, não ter dinheiro envolvido. Ou já estava recebendo? Não, volta e meia, assim, não no começo, mas no final dos meus estudos, eu já fazia um cachezinho ali, aqui, um baile ali, uns negocinhos. Andava muito com alguns. O pessoal do jazz lá de Paris, me dava bem com eles. Então, às vezes dava uma canja, eles me chamavam para uma gravação, coisa simples, assim, mas eu já Ó. atuava, assim. Então já começou a gravar lá, já. Já gravei lá um disco com um pianista francês chamado Jean-Pierre Mas, que faz músicas de filme também. Era o Cesário Alvim, um baixista brasileiro maravilhoso, que toca contrabaixo da pesada, toca piano também. O Cláudio Roditi, que se tornou meu mentor depois. E quem mais? O baterista... Não, o baterista era o Cesário ou o Jean-Pierre, que gostavam de tocar uma bateria também. Olha, mas muito legal, já gravando então, já bem cedo, né? Já Sim, e começando a a minha gravar. primeira gravação, eu lembro até hoje, foi não sei como é que fala em português, alguém de Madagascar. Na França a gente fala malgache. Não sei Uhum. aqui como é que fala, né? Nossa, gentílico de Madagascar, boa pergunta, não sei. Mas aí, pois eu nunca ouvi ninguém falar isso, É por isso eu difícil. não. Bom, era de Madagascar, morava em Paris, o Del Rabenja, que tocava todos os instrumentos, que era meu vizinho. E a gente era muito amigo. E ele foi disse: tem uma gravação, minha primeira gravação da vida, assim. Aí eu fiquei nervoso, eu cheguei 2 horas antes, eu falei: você tem a partitura para eu dar uma olhada? Aí eu olhei, aí eu estudei enquanto eu cheguei adiantado, então tinha 2 horas de espera. Quando eu cheguei lá, ele falou: 1, 2, 3, 4. Eu, pá, 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 pá. Não, não, rapaz, calma aí, é assim, ó, pá, pá, para, pá, parobá. Tipo isso. Na minha cabeça, gravação só podia ser difícil. Nunca imaginei que às vezes era fácil, não tinha nada, podia ter chegado e tocado sem problemas. Aí ele foi Sim. disse, ó, aí a dona do estúdio falou para mim: pô, mas você lê muito bem, hein? Claro, eu fiquei 2 horas olhando a partitura e era fácil ainda por cima. Eu achei que era uma coisa que, enfim, essa foi a minha primeira gravação. Eu fiquei muito Olha, feliz. legal. Bacana. E assim, depois do seu início no sax, você estudou, foi para o conservatório, tudo, em que momento que surgiu essa oportunidade de trabalho na Selmer? Ah, mas isso foi cedo. Isso foi quando eu tinha meus 14 anos. Meu mestre de música, Maurice Dolabre, que foi aluno do Marcel Müller e do Defayet também, ele viu que eu não estava bem na escola, porque eu já fui mudado de escola várias vezes, eu me senti peixe fora d'água.
minha mãe já sabia disso quando era pequenininha, ela não, nem me colocou no maternal. Eu já fui nos grandes, primeira vez que eu entrei eu não queria. Me agarrei no corrimão e foi difícil entrar lá na sala. Enfim, aí o meu mestre falou, Idris, você gostaria de fazer um trabalho manual? Te interessaria? Você é habilidoso com suas mãos, coisas diferentes assim? Falei, eu acho que sim, que eu andava ajudando o pai de criação, levantando paredes, essas coisas, coisa do interior, né? Aí ele falou, tá, eu vou falar na Selma, que ele era tipo um endorse, hoje em dia chama endorse, na época era outro nome, eu acho. Eu vou falar com a Selma lá, que eu tô sempre lá. E aí um dia ele falou, ó, aceitaram você lá, você vai fazer uma visita lá, vai encontrar o pessoal lá, eles vão marcar com você. E dito e feito, foi o que aconteceu e eu fiquei lá uns 5 anos. Não foi na fábrica, foi na matriz. A fábrica é a 50 quilômetros de Paris, onde tem todas as fábricas. Tem a Yamaha, Buffet Crampon, Julius Calvert, Selmer, tem mais algumas outras, talvez, não me lembro. A matriz é onde tinha o escritório da Selmer, com oficina de luteria, e os donos estavam lá, e financeira, tudo mais. Eu trabalhava em Paris, lá nesse lugar, Rue de la Fontaine-au-Roi, 18 Rue de la Fontaine-au-Roi. 18 Rua da Fonte dos Reis, né? Seria. Sim. Que agora mudou agora está no bairro 18, né? Então, aí eu entrei com 14 anos lá, fiquei um mês como aprendiz para ver se ficava ou não, e aí eu fui adotado. O chefe era outro mestre também que eu tive. Eu sempre falo assim, eu sou o cara mais privilegiado do mundo porque eu tive 3 mestres. Tem gente que não consegue ter um mestre na vida, eu tive 3, dá pesado. De judô, de luteria e de música, de saxofone. Nossa, que legal. Mas essa questão da luteria lá na sede da Selmer, por que tinha essa luteria lá? Era para mexer em instrumentos que tinham vindo da fábrica? Era para mexer em instrumentos de pessoas que já tinham comprado e estava na garantia? Por que era essa luteria lá? Exatamente isso. Tudo isso que você falou, mas que estava com problema no instrumento, podia ir lá consertar, resapatilhar. E não somente Selmer, qualquer marca, a gente consertava tudo. Ah, entendi. Não era só da marca. Não, não era só da marca. Agora, toda semana chegava um carrinho assim como os carrinhos de compra, não sei o nome aqui, grande, com, sei lá, uns 30, 40, 50 saxofones saindo da fábrica, e a gente olhava, apesar de ter sido verificado lá na fábrica, sempre eles olham tudo, a gente olhava de novo para ver se não tinha, alguém tinha esquecido alguma regulagem, então tinha isso também. Nossa, Mas minha função lá era o que eu faço hoje em dia aqui. Eu fazia tudo que tinha que fazer: sapatilhamento, cortiças, desamassar, soldar, essas coisas. então você aprendeu na fonte. Aprendi na fonte, exatamente. Nossa, que legal, Idris. Caramba, lá na própria Selmer, que bacana. Sim, E na sim. época você chegava a pegar muito sax de outras marcas, batia para vocês Ah, lá ou a bastante. maioria? É? A Não, maioria não era Selmer, não? não. Era misturado desde o começo. Qualquer um, a gente pegava tudo lá. Isso é Aí legal eu porque me... aí você pegou uma experiência de mecânicas de outras fábricas, de Ah, estilos de outras total. fábricas, Sim, com né? certeza. Sim, Ah, interessante, bacana. Isso depois vai refletir na sua vida no Brasil, exatamente. né? Esse aprendizado. Mas agora é uma questão importante que eu quero te Hum, perguntar. sim. Por que você foi para o Brasil? Ah, excelente pergunta. Tudo está conectado, porque acabei de receber. É muita coisa. E, ultimamente, na minha vida, é tudo conexões absurdas. Bom, eu vou responder. Quando eu tinha 5 anos de idade, na casa dos meus pais ainda, sem estar na família de adoção, apare- a- é, passou na televisão, eram só 3 canais: TF1, FR3, Antenne 2. Só 3 canais em preto e branco, né? E aí aparece um filme assim à noite, Orfeu o Negro, Orfeu Negro, né? Aqui é Orfeu do Carnaval, da Conceição, enfim. É, É um filme de um argelino, cineasta argelino chamado Marcel Camus. Quer dizer, acho que ele é francês, que deve ser Pied Noir, não sei, nasceu lá na Argélia, uma coisa assim. E era sobre o Carnaval do Rio, mas com uma analogia com a mitologia grega, Orfeu e Eurídice.
Sim. Quando começou o filme, que eu escutei aquela batucada e as músicas do Jobim, do Vinícius, letra, Baden-Powell, né? Powell, é, eu não desgrudei da televisão. É como se eu já conhecesse as coisas, como se eu reconhecesse alguma coisa ali. Eu vi o filme, eu adorei o povo, as pessoas, o sorriso, a cor, tudo. Aí, quando terminou, eu virei para meus pais que estavam do lado, assim, olhando. É lá que eu quero ir. Foi o que eu disse, quando eu tinha 5 anos na minha vida. Nossa, muito novinho. Meu pai era imã árabe, né? Meu pai era muçulmano, imã. Imã é tipo um sacerdote, né? Sim. Que fazia também magia branca, curava as pessoas, ele tinha umas coisas assim. E ele falava sempre assim: está tudo escrito no grande livro do universo. Então, é poético, mas eu gosto muito dessa maneira de ver, de pensar. Não é porque era meu pai, não, é porque eu falo isso Sim. até hoje para todo mundo. Eu acho que tudo está escrito, por isso não me preocupo muito com as coisas, não, porque não adianta, tem uma hora que vai ter que ser o que estava planejado de alguma forma, né? Tem uma coisa engraçada, você falou que está escrita. Quando eu estava pesquisando para vir aqui para o Canadá e tudo estava na dúvida, né? Ah, será? Vou ver documentação, não vou ver, não sei o quê. Estava pedindo aí a Deus um sinal. Aí eu morava numa rua em Teresópolis, na cidade da região serrana do Rio, aí, pertinho do Rio. Sim, sim. Mas uma rua meio calma, assim, não tinha grandes movimentos, nada. Quando eu fui sair, na porta, tinha um fitilho, assim, uma fita, que o vento trouxe, bateu no portão e ficou presa no portão várias bandeirinhas do Canadá. Do nada. Eu Foi falei, o sinal, o mas da sinal onde divino. veio isso? Porque era uma rua deserta, assim, entendeu? Se fosse no centro da cidade, é impressionante. Então foi o que você falou aí, ó. Você viu lá na TV E você, e. você teve a prova do que, né, foi um sinal, para mim foi, não tem como não ser, na minha cabeça, se é óbvio que foi a É, confirmação para você, né? né, impressionante. E aí, mas como é que se concretizou a sua vinda, Aí que sua tá, ida, né, para o Brasil? sim, sim. Daí, bom, aí quando eu tinha 9 anos de idade, fui para a família de adoção, né? Fui para o pensionato um pouquinho, depois para a família de adoção. E daí, quando eu trabalhei na Selmer, com 14 anos de idade, era muito longe de onde eu morava, então isso aí foi um treino danado. Tinha que andar de madrugada, debaixo, no meio do inverno, aquele breu, 3 quilômetros. Imagina com 14 anos, escutava só o vento, sem ver nada na minha frente. Às vezes aparecia um cara que vinha do trem, levava aquele susto. Aí eu cantava ou assoviava, né? Estou aqui na área, se você também tiver, É, dá um sinal, dava, sabe? Aí eu sei que ao longo do tempo, quando indo para Paris, eu comecei a conhecer uma pessoa, o Jean-Pierre Mas, que eu falei agora há pouco, o pianista com que eu gravei um disco, com o Cláudio Rodite, Cesar Vinho, ele tinha uma grande amiga que era atriz, que morava no mesmo pátio, a mãe dele morava no mesmo pátio onde eu fui criado, na família de adoção. Então, ele passava, e o cara era um virtuoso, foi aluno do Pablo Casal, etc., um grande músico, assim, reconhecido na França. Ele pensou, depois ele me falou, quando a gente ficou muito amigo, tem um menino ali que, poxa, esse menino vai longe, hein? Tipo, já sabia que ali tinha coisa. Aí viramos amigos, ele me levava para a casa dele, eu ficava feliz que eu não tinha que sair cedo de manhã para pegar o trem, porque ele morava em Paris. Ele falou, tu quer voltar comigo? Tu dorme em casa, amanhã tu tá do lado da Selma. Eu falei, puxa, só sonhava que ele me falasse isso, mas nunca perguntava, porque era muito bem sim. educado, aquela coisa, né? Coisas Não vou me antigas hoje em dia. oferecer. Aí eu sei que um dia ele me mandou um aluno, eu falei das conexões, que esse aluno eu perdi ele de vista uns 10, 15 anos, e adivinha onde eu vou depois daqui? Vou almoçar com ele. Aí esse cara foi minha conexão, minha reconexão com o Brasil. O João Vicente e a esposa dele na época era Maria Cândida, Candinha, eram de São Luís do Maranhão. Aí eu sei que ele veio fazer aula comigo, viramos grandes amigos. É brasileiro. Daí eu comecei a andar só com ele, com brasileiros para cima, para baixo. Pessoal que ia fazer mestrado, doutorado lá em Paris, virar amigo de todo mundo. Dormia na casa dele, morava do lado, mas eu não voltava para casa. Me mostrava um Toninho Horta, Milton Nascimento, um monte de outros. Foi ali que eu vi o Nivaldo a primeira vez no disco do Toninho, Prato Feito. Ele toca Bons Amigos, que eu me encantei, virei Sim. fã número 1 do Nivaldo até hoje, por causa daquela faixa lá, e Nivaldo sabe disso.
E daí, um dia ele me falou ali que foi a conexão realmente do Brasil. Ele foi Idrissa, a Tânia Maria, que é uma pianista brasileira, cantora, que fez sucesso na década de 70, 80 na França, que está nos Estados Unidos agora. Ela é mundialmente famosa, né? Ela a tia dela mora em São Luís, era amiga da mãe do João Vicente, esse cara com quem eu vou mostrar daqui a pouco. E ela falou, João, tem um trompetista brasileiro que mora em Nova York, que vai vir tocar com o Chet Baker, mas não sei por que ele está querendo ficar na casa de alguém, não sei se estava duro, eu nunca perguntei se não tinha dinheiro para o hotel, se o Chet Baker não estava pagando, não sei, nunca perguntei isso para ele. E agora ele foi para o céu, não vou saber nunca. Ele falou, será que você conhece alguém que receberia ele? Aí ele pensou em mim na mesma hora. Logo, um aprendiz como eu, né? Ele foi, Idrissa, tem um amigo da Tânia Maria que vai estar aqui em Paris, vai vir tocar com o Chet Baker, Bob Mover, o pessoal, e ele está afim de ficar com alguém. Ele falou, pô, mas ele toca e tudo, ele ainda toca jazz, é brasileiro, pô, claro. Aí o Cláudio falou, eu quero conhecer o Idrissa, então, primeiro, antes de aceitar ir para a casa dele. Aí me convidou no clube, onde ele ia tocar com o Chet Baker, onde ia sempre, só que não tinha dinheiro para entrar. Aí eu ficava só ouvindo no bueiro ali do lado, igual o filme Por Volta de Meia-Noite. Eu me identifiquei ali, que eu fiz isso muitas vezes debaixo da chuva, escutando o cara tocando lá dentro, duro. Aí, a partir dali, eu entrei de graça, até fim da temporada, eu virei amigo do Cláudio. Ele foi morar em casa e aí se tornou meu mentor, realmente me ensinou muita coisa. A gente ia para o clube com ele, ele cantava o blues, e cantava com ele, trocava quatro, era maravilhoso. E onde ele ia, ele falava, leva o saxofone. Eu falei, como assim? Não, leva o sax, mas eu não quero. Não, leva o sax, senão você não vai. Tá bom. Aí eu toquei com o Chet Baker, graças ao Cláudio, com a Tânia Maria, quando eu menos esperava, gostaríamos de chamar ela falava o grande Cláudio Rudita, aí a gente fala, não, mas tem mais um convidado, era desse nível, assim, Nossa, eu sem saber. Não sabia, eu nunca sabia onde eu ia me meter, ele falava, leva o sax. E aí, quando ele veio para cá também, quando eu vim, enfim, depois lá na frente. Mas então, o Cláudio me convidou para ir para os Estados Unidos e falou, me encontra lá em Nova York, você vai tocar lá, vou te apresentar. Me recusaram vista, porque era muito inocente. Mas era inocente. Perguntaram para mim, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou tocar. Se você não quiser ir, você fala que você vai tocar e que não vai mesmo. Aí tá falando que vai trabalhar sem ter visto de trabalho. Aí não... Exatamente. Não, mas eu fui honesto. Eu sei que eu voltei o dia seguinte, falei, vou no outro guichê, porque aí, né, o cara não me conhece. Só que no final do passaporte tinha um carimbo vermelho, recusado. Aí falou, mas você já veio ontem. Ele recusou, não posso fazer mais nada, agora já era, não sei o quê. Eu saí de lá chorando, meu irmão falou, Idrissa, relaxa, ele foi comigo, outras coisas vão acontecer. Estava escrito assim, né? Se não fosse isso, eu estaria em Nova York, não estaria no Rio de Janeiro. Eu estou feliz por não ter ido para os Estados Unidos. É verdade. Acabou que os caminhos te levaram para o Rio, totalmente, né? Totalmente. E aí, quando você chegou no... meu... diga, pode falar. Não, eu lembrei do meu sonho de vir para o Brasil e aí eu concretizei, né? Tudo encaixou. E chegando no Rio com o sax debaixo do braço. Sim, o sax... Que ano foi isso? 80 e quê? 82. Chegou eu tinha 22 anos. Não conhecia ninguém? Não, eu vim para a Guiana Francesa, porque o território francês, a passagem era barata em relação à via direta aqui. Só que eu não sabia que a conexão era 3 dias depois, para ir para Belém. Aí eu gastei um dinheiro em hotel, teria sido mais barato se tivesse ido para cá, mas não sabia, né? Marinheiro de primeira viagem. Daí, a conexão era em Belém, porque eu ia ficar em São Luís do Maranhão, na realidade, quando eu cheguei. Na casa dos pais do meu amigo João Vicente, da Candinha lá, que eram de Maranhão. Sim. Eles estavam na França, e falaram, não, mas você fica na casa dos nossos pais, é tudo bem. Aí eu cheguei em Belém, quando eu cheguei em Belém, eu pisei no chão, eu pensei, voltei para casa, estou chegando em casa. Foi a sensação que eu tive, que eu nunca me senti bem na França, nunca me senti à vontade. Que coisa quando eu cheguei em Belém, eu me senti voltando para casa, assim, agora estou no lugar certo. Aí eu fiquei um dia em Belém, eu fiquei 3 meses em São Luís do Maranhão, antes de ir para o Rio. Daí eu vim com o meu sax e uma malinha desse tamanho, pequeno, e $500, um negócio assim.
porque não tinha euro na época, $500, acho que é o máximo que eu trouxe da época, que seria hoje em dia $1.000, talvez, não sei. Sim. Nossa, então, e quando você chegou no Brasil, como foi os teus primeiros contatos para você começar a tocar? Como é que você se inseriu no cenário musical? Bom, aí, isso é uma ótima pergunta também. Eu estava em São Luís, para mim tudo era bom, tudo era bom. Se não tivesse acontecido o que eu vou contar agora, talvez eu estaria em São Luís fazendo outra coisa, não sei. Para mim tudo era bom. Aí eu recebi um cartão postal do Cláudio Roditi, que estava vindo para o Rio de férias, um mês. Aí ele falou, ó, bicho, ele me lembra que ele falava bicho, ele tinha me ensinado na França que bicha era homossexual, enfim. Um dia ele falou bicho na minha porta, bicho, eu estou voltando. Aí eu falei, mas tu não me falou que você era homossexual, o bicho? Não, Idris, bicho é o mec em francês, cara. Bicho é que é, né, feminada, aquela coisa. Aí então, eu me lembro desse dilema, eu falei, tá me chamando por que você está me chamando assim? Não tinha nada a ver, aí, enfim. Aí eu sei que ele me mandou o cartão postal, aí eu vim de ônibus, né, 56 horas, o ônibus quebrou, aí deu umas 60 e poucas horas. Enfim, mas para mim Meu tudo era Deus. bom. Eu olhava, me lembro que eu dei uma cochilada, né, e quando chegou na Ponte Rio-Niterói, aí eu vi mar à esquerda, mar à direita, falei, que lugar é este? Que eu não estou entendendo onde estou. Aí eu cochilei mais um pouquinho, quando abri o olho, ainda estava o mar. E falei, mas será que eu morri? Que isso? Onde estou? Não Tô, estou entendendo nada. tô no Aí céu. quando, estou no céu. Aí quando eu virei assim, eu vi o cara, o Corcovado, né, lá longe, no. Aí foi uma emoção assim muito grande. Bom, aí o Cláudio falou, Idris, ó, vamos sair para dar umas canjas, vou te apresentar o pessoal. A primeira noite que eu saí com ele, eu conheci o Bebeto Castilho, que era o do Tambatri, o baixista, num bar na Lagoa, na Rodrigues Freitas. O, o Eloir, que era uma figura antológica, que é um baterista, que ninguém entendia o que ele dizia. Ele usava uma gira, falava assim, cara, quem está assistindo conhece o Eloir, com certeza. E tinha mais um baterista, o Tião, que consertava a bateria no final da vida. E é isso, essa foi a minha primeira noite. Eu não me lembro se eu dei uma canja, talvez eu dei uma canja. É porque o Cláudio sempre falava para tocar. Essa foi a minha primeira saída no Rio. Depois o Cláudio me convidou para ir no Da Vinci Bar em São Conrado para dar uma canja com o maestro Cipó, que era Cipó Aurino, que tocava com o Roberto Carlos, o barítono, o Cláudio Roditi no trompete, era o J.T. Meirelles no alto, o Zé Ró no baixo, talvez o Luiz Alves primeiro, porque tiveram umas mudanças. Não tinha pianista, o Romero Urubambo entrou como guitarrista e o Bob White na bateria. Só que eu não estava sabendo que eu estava sendo testado, era tipo uma audition, só que o Cláudio não me falou nada. O Olha, JT estava saindo. Aí ia ficar no lugar dessa, eu não estou sabendo de nada, o Cláudio não me falava nada. Aí eu dei uma cama, o que você quer tocar? O Eve. Tá bom. Só que tinha um arranjo, eu não sabia que tinha um arranjo. E ele falou, qual é o tom que você quer tocar? Como eu não sabia nem o tom que eu estava tocando, ele falou, mandei qualquer um. Aí o JT olhou para mim, não seria Ré, não? Ele sentou no piano e falou, não, isso aqui? Eu falei, é isso mesmo, é esse tom aí. Salvou a pátria, porque ia tocar naquele outro tom, mas nunca tinha tocado. É que eu estudei em todos os tons, então, enfim, você entende. Aí eu sei que quando começou, quando entrou o B, tinha um arranjo que eu não esperava, de sopro e tudo. Eu fiquei nervoso, a minha perna começou a tremer assim, sabe, nervoso, eu nunca consegui parar a perna. Eu falei, se alguém está vendo isso, vai rir muito. Enfim, terminou, deu tudo certo. O Cláudio falou para mim, tocou direitinho. Aí eu cheguei em casa e falei para minha ex-mulher, o que é direitinho? Ela falou, quando você se tocou, não foi lá uma Brastemp, mas saiu bem. Ah, tá. Aí ele falou, você volta amanhã, que você vai tocar agora direto aqui, você é contratado. Só que eu relaxei. Aí agora eu sou contratado. Aí, quando terminou, ele falou, se quiser ficar, tem que tocar melhor do que isso, hein? olha. A velha escola. Aí o que aconteceu? O dia seguinte, só estudei. Aí sim, eu estudei o dia inteiro, toquei pra caramba, pra tudo que eu fiz. Aí ele falou, agora sim, agora sim. Ele não brincava, Pô, não. Tinha que mas andar bem já vestido. começou com uma galera da pesada já, hein? Não, pô, eu toquei com cipó de cara. Se era a melhor paga que tinha aqui no Rio. Me sentia até, como é que é isso?
eu não quero pegar o lugar de ninguém, não vim para isso, não vim para aprender, mas enfim. E daí foi seguindo, fiz baile com o Edlinco também, 1 ano e meio. O Edlinco me falou que eu sou o único sopro na vida da orquestra de baile dele que tocou com ele, de fora, né? De Sim. fora, não. Cantores, teve um monte de gente, Emílio Santiago, Djavan, mas eu sou o único na história de toda a história do baile do Edlinco que veio lá de fora e que tocou com ele. Muito legal. Agora você até citou alguns nomes aí que você já tocou. Quais artistas que você já gravou e já saiu em turnê ou show? Pode falar Sim. alguns para o pessoal que está Que eu assistindo. já toquei é muita gente, agora tem bastante mesmo. Passando pela Joana, cantora, a Legrand, Edmota, muita gente, muita gente. Já gravei com muita gente sem ter tido com eles. Quando você chega no estúdio, está gravando aí é Bethânia, é Djavan, é não sei quem, não sei quem, tem muita gente. Agora, turnê mesmo, aqui no Brasil, não foram muitos, não. Fora do Brasil, né? Foi Edmota, a gente fez uma turnê de 1 mês e meio pela Europa toda. Marcos Valle, que eu trabalhei 12 anos com Marcos Valle. Agora, a pessoa com quem eu amei trabalhar acima da média, assim, é o Johnny Alf. Trabalhei 30 anos com ele. E ele fez até uma música para mim, que chama Idris, que nós gravamos, inclusive, está registrado. Eu acho que tem a história, né, Idris? Na verdade, a música era para você, mas você não sabia. Exatamente, ele me fez chorar, o safado. Poxa vida. Quando eu digo 30 anos, na realidade, quando ele voltava para São Paulo, às vezes ele me chamava, porque tinha uma estrutura boa, às vezes era pouca coisa, ele não queria que eu fosse para lá para ganhar quase nada, passagem. Aí chamava um cara local mesmo, mas aí a gente ficou 1 ano sem tocar, ele veio para o Rio, aí o empresário dele me ligou, eu falei, Idris, o Nelson Valença, que é um querido também, ele falou, Idris, o Johnny quer você lá, não sei o quê, vamos no Rio Jazz Club, não sei o quê. Aí ele chegou lá, o Johnny não gostava muito de ensaiar, dava uma passadinha assim, tá bom, vamos embora. Tá, aí lá tinha uma parte chamada Pitch. Eu falei, ele fez uma música para um americano, né? Pô, bacana, música, legal. Cara de sorte, eu pensei, esse Pitch. Aí fomos tocar, né, na Vera, no Rio Jazz Club. Aí ele começou a contar uma história. E quando eu tocava com o John, às vezes ele nem entrava na música, estava tão gostoso que estava ouvindo, que eu virava o ouvinte, como se estivesse na plateia. Falei, ih, caramba, era eu. Aí o John só dava um sorrisinho, né, que era tão bom. Aí eu sei que ele falou assim, bom, agora nós vamos tocar uma música que, inclusive, o nome não é esse, não, mas a pessoa não sabe, porque é uma pessoa que eu gosto muito dela, é um querido, é um amigo meu de longa data, não sei o que, eu tô falando, pô, que legal esse cara, né? Então, eu não sei o que, porque na verdade a música não chama Pitch, a música chama, ele falou assim, Idris, aí fazia questão de dar o R francês, né? Idris, aí eu fiz assim, hã? E ele me olhou assim, aquele sorriso dele, né? Ele falou, e agora Idris vai executar o Idris. E para tocar, a garganta fechou aqui, meu ó. Deus. Fechou a garganta, a casa cheia, a garganta fechou, aí saindo daquela lágrima, eu falei, caramba. Aí eu toquei, mas foi difícil, mas aí eu me senti tão, nesse momento eu pensei, valeu a pena ter vindo aqui nesse país. Só por isso já sou o cara, já ganhei o prêmio Nobel. Ganhar a música do Johnny Alf, nossa, que legal. E nessa trajetória sua, eu sei que você também, depois de um certo momento, você começou a gravar projetos seus, Sim, discos sim, seus, né? Tem sim. vários, inclusive, a gente pode até, o pessoal que está assistindo aí, pode encontrar os discos do Idris no Spotify, por exemplo, tem lá. Como é que foi a ideia de você, que ponto que você chegou que falou assim, pô, eu acho que eu devia gravar uma coisa minha, já está na hora. Quando que foi isso? Só perguntas boas, hein? Impressionante. Que tudo que você está perguntando é coisa importante que eu lembro perfeitamente. Eu tenho um amigo que chama Jean-Loup Longnon, que é um gênio, trompetista, que tocou muito com Legrand, e tem uma big band, ele escreve sinfonias, escreve arranjos de big band, de jazz, enfim, é um casapá, um trompetista de mão cheia. Ele veio com Michel Legrand, eu não tinha tocado com Legrand ainda, nem conhecia ele, mas ele veio com ele bem no começo, quando eu cheguei no Brasil, fazer uma turnê em São Paulo,
tocaram no avião, depois no próprio avião tocaram, fizeram um show lá, aqueles que têm 2 andares, depois vieram para cá. Ele não queria voltar depois do show do Legrand para a França, queria conhecer um pouco o Rio. Aí ele me ligou, porque ele tinha ouvido falar que tinha um francês que morava no Rio, que talvez era bom para ele, um contato bom. Aí ele me ligou e, bom, deu tudo certo, ficou em casa. E um dia ele viu que eu dava muita aula para todo mundo. E um dia ele falou, Idriss, por que você não... Cadê seu disco? Cadê teu trabalho? Eu falei, não, nunca pensei nisso. Aí eu falei para ele, não, mas é difícil, porque o pessoal aqui chega atrasado, era ainda com a cabeça francesa, né? É difícil, é dinheiro. Ele falou, não, quem é devagar é você. O cara é assim, não. Tudo que ele pensa, ele fala, o faz. É um caso à parte. Difícil conviver com ele, porque uma vez eu falei para ele assim, a gente estava indo tocar na Euro Disney, eu já morava aqui, mas quando eu ia para Paris, ele me chamava sempre para tocar em sexteto, né? E a gente estava um pouco atrasado. Eu falei para ele, a gente só dizia que o metrô atrasou. Ele ficou bravo, falou, não, senhor, eu não minto jamais, nunca. Ele nunca mentiu na vida. Nem mentirinha saudável, né? O pessoal chama de mentirinha branca, não sei. Aí eu sei que... Então ele me incentivou e falou, quem é devagar é você. Você tem que pegar seu chicote e pá, você veio, você não vai ver, não, eu vou te buscar. Aí você vai ver que vai dar tudo certo. Aí eu pensei, pô, realmente o cara me deu uma injeção que ele sabia que eu podia já contar uma historinha através de um trabalho meu, ele tinha essa percepção. Aí fui eu esqueci, o Parque da Catacumba, na Lagoa, assim, tinha shows internacionais, grátis, ao ar livre. Eu vi o Sonny Rollins com trombonista, quinteto. Eu fiquei assim, falei, que som, que emoção, tudo. Eu fiquei, falei, a partir dali eu gravei o primeiro, o Esperança, inclusive tem o Claudio Orditti e Bob White na bateria, Alexandre Carvalho foi meu parceiro da vida inteira, e tem o Paul Lieberman fez uma participação, como é que é o nome dele? Seixas, eu esqueci o nome. É um trombonista que mora fora agora. E quem mais? O baixo é o Dinkin Hold, um americano também que estava na área. Enfim, esse foi o primeiro trabalho e foi o Jean Lulonion que me deu uma injeção de... Foi ele que começou. Para gravar esse disco, eu tive que vender meu saxofone para uma aluna minha que tinha um bem inferior. Ela falou, não, você fica com o meu, eu te dou o dinheiro, que o teu é muito caro, que era um Selmer. Aqui ninguém tinha quando eu cheguei, que isso foi em 85, se eu não me engano. Daí eu falei, tá feito o trato, mas eu gravo com o teu sax, que era meu, né? Deixa eu gravar com o sax que eu conheço, e depois a gente faz a troca. Aí eu gravei com o meu sax. Eu não estou arrependido. Eu faço, depois eu penso. Que eu sempre falo para todo mundo, senão você não faz nada. Mas na época, assim, porque hoje qualquer pessoa tem um computador, tem um microfone e grava o que quiser em casa. Mas como é que foi para você convencer alguém de gravar um disco instrumental, uma pessoa de fora? Como é que foi esse caminho? Qual foi a gravadora? Como é que foi a ponte para conseguir isso? Então, na realidade, eu fui gravar na Visão, né, do Carlos de Andrade, que era em Laranjeira, uma casa, agora é onde morava o Chico Anísio, em São Porrada, enorme. E eu queria fazer esse disco, é um estúdio que se gravava as coisas instrumentais na época. Mas aí que me falou que era legal, o lugar é o Vitor Biglione. Ele me falou, Idriss, tem um estúdio lá em Laranjeira legal, o cara facilita, não sei o quê. Tanto que facilitou, que inclusive que produziu o primeiro disco do Vitor Biglione aqui foi esse mesmo, a Visão, né? Daí o Carlão gravou, né? Ele ouviu o som e falou, se quiser, eu banco o segundo, só que eu pego os direitos, não sei o quê, mas eu posso cuidar do segundo. Então foi assim que começou, foi o primeiro... diria produtor que eu tive foi o Carlão mesmo, alguns fones, como é? Esqueci o nome, algumas músicas minhas tá lá, é ele que, se rolar um dinheiro, é ele que recebe, porque foi o trato que foi feito na época. Entendi. Então o primeiro já puxou um segundo já. Já puxou o segundo na hora, ele me falou, vamos conversar. Eu me lembro que deu um problema, porque quando eu gravei, veio o pessoal de São Paulo, daqui, ele falou, me explica como você gostaria que a gente fizesse, qual é o dinheiro em cada faixa. Aí eu falei, o dinheiro em cada faixa. Quando terminou a gravação, ele entendeu que o dinheiro que eu tinha falado era do total.
Aí, na hora de pagar, eu falei, não, Carlão, não foi isso que foi combinado. Ele falou, deixa eu falar com o meu sócio, não sei o quê. O pianista estava hospedado em casa, ele ouviu no telefone, e ele falou para mim, o Edmundo Cassis, ele falou, Idris, por mim, não vim pelo dinheiro, eu estou tocando com você. Eu falei, Edmundo, fico tocado, eu agradeço muito, mas eu jamais ia pagar do meu bolso, mas ia pagar todo mundo. Mas aí deu certo, o Carlão falou com o sócio, não, tá tudo certo, falei, vamos, a gente vai pagar o que você falou. Eu tinha falado certinho, ele não leu direto, sei lá que ele pensou. Acontece essas coisas, né? Mas deu tudo certo. Esse foi o segundo, com o Paulo Russo no baixo. Nossa, legal. Depois, aí tem mais alguns discos, você começou um projeto Bass and Brass. Exatamente. Que já é uma outra proposta. Então, Bass and Brass, eu tinha, que ainda tem, mas tem mais agora, por isso que eu falo que tinha, dois grandes amigos franceses que tocam sax. Um é o Henrique Sevard, que é meu frère de cœur, meu irmão de coração, e o Etienne Mialet. E os dois vieram para o Brasil ao mesmo tempo, na época que era quase que impossível para ver, que era fortuna, tudo era muito caro. E eu resolvi fazer um show na Lagoa, com o Gessé Sadoc no trompete, e o Henrique Sevard e o Etienne Mialet, com o Dario Galante, o baixista era o Santa Rosa ou o Sérgio Barroso, não me lembro, e o baterista devia ser o Xande, certamente o Xande. Daí, eu fiz só um arranjo, porque não tinha tempo de fazer arranjo, eles chegaram meio, estava muito ocupado, e a gente arranjava que de ouvir. E tem um registro disso no YouTube, inclusive, tocando Vivo Sonhando, que é uma das minhas gravações preferidas, assim, foi gravada assim, e o Marcelo Martins estava lá na plateia. Eu falei, Marcelo, vem dar uma canja. Ele veio. Daí, quando terminou, eu falei, puxa, mas isso é tão bom tocar com outros sopros. E aí eu falei, vou continuar nisso aí, vou fazer uns arranjos. E comecei a escrever e chamei o Marcelinho. Na época, o primeiro não era com barítono, era com trombone. Era Marcelo Martins, o trompete o Gessé, o trombone o Aldivas, Aires, eu no alto. Aí tem convidados também no primeiro disco, né? Aí começou e nunca parou, nunca mais parou. Porque depois teve outros, né? Teve outras edições. Na verdade, são 4. Oficiais, assim, tem 3, ou Bass and Brass 1, 2, 3, mas tem um quarto que é com Maurício Enhorn. Só que não chama Bass and Brass, chama Idris Orchestra. O produtor suíço, ele resolveu, ele preferiu botar Idris, mas eu preferia que fosse o Bass and Brass, mas ele que estava mandando e eu deixei. Então, esse disco foi o último, é 2023. Exatamente, do Maurício, né? Que está também nas plataformas todas. É lindo, lindo, lindo. O Maurício está com 93 anos e vai fazer 94 agora, está tocando lindamente. Os arranjos são maravilhosos do Rafael Rocha, que é meu anjo musical, eu chamo ele de anjo musical, né? Faz muita coisa com ele. Legal. Todas essas obras que a gente está citando aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, porque aí quem está assistindo a entrevista depois pode ir lá checar e ouvir. O Maurício Enhorn, ele tá agendado aqui para uma entrevista no canal, acho que na semana que vem. O Maurício? Sim. Que legal, vai ser muito bom. Sim. Ele é um sensacional. Querido. Ele é um querido. Ele é uma referência, né? Tapete vermelho. Agora, Idris, essa sua vinda para o Brasil e tudo, o que você de cara, quando começou a tocar no Brasil, notou assim, opa, tenho que aprender isso aqui, peraí. Que jeito é esse? O que foi, com quem foi, quando foi? Não, isso aí foi de cara, primeira vez que eu li uma partitura aqui, e o meu forte é melodia e harmonia. Ritmo, como bom francês que eu sou, né, na base, eu não... Aquelas síncopas, né? Agora não, agora já... Tantos anos aqui já faz parte, mas no começo eu rolava um pouco, falava, caramba, as síncopas ali, a pessoa tocava isso como se fosse comendo arroz com, sei lá, eu falar, caramba, eu estou concentrada, é jeito de pensar, é cultural, né? Então eu diria que a minha dificuldade foi o ritmo, mas até hoje, como eu não tenho nada a provar a ninguém, e que eu conheço todo mundo, e que todo mundo me conhece, quando eu sei que vai ser difícil, eu falo, querido, manda a parte, por favor, que eu quero chegar fazendo direito. Não quero catar milho e atrasar todo mundo. Eu quero... Mas isso pode chamar de profissionalismo. Eu gosto de... Se eu sair de casa, eu quero resolver o caso, né? Senão... O Zé Canuto, ele perguntou isso no Masterclass do Michael Brecker. Era meu aluno na época, Canuto, mas todo mundo se encontrou lá no Masterclass.
Aí acho que foi ele que perguntou, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi ele. O senhor, quando vai gravar, sei lá, com Chick Corea, quando você quer, estuda primeiro em casa a partitura, ou chega, todo mundo crente que fala, não, eu chego lá e eu toco. Ele fala, não, eu peço para me mudar as partituras. Mas aí ele acrescentou, quando eu chego lá, eu sei a música melhor do que o cara que escreveu. Tá Ele vendo? A falou, aí, pessoa quando eu chego estuda. lá, tá dissecado o negócio, não tem nenhuma dúvida. Então, É, ele falou, modestamente falando, para dizer, ó, eu levo muito a sério, quando eu chego lá é para, não tem conversa. Eu faço então, assim, só que eu não sou Michael Brecker, e que ele tem meus problemas rítmicos, né? Menos agora, obviamente, mas eu gosto de chegar tranquilo, sem puxo, nossa, estou suando. Não, isso é quando então eu era jovem. foi essa questão rítmica brasileira, então, que te chamou mais Isso, atenção no início, né? isso, exatamente. Isso aí, eu falei, caramba, tem chão ali. Olha que E interessante. o ritmo aqui é muito amplo, né? Tem muitos ritmos diferentes. Imagina, eu vou para um francês escutar um sax de frevo. Por exemplo, o maracatu, um partido alto, o que você quiser, tudo tem que fazer parte, né? Inclusive, uma amiga minha que tocava no Saxofonina, que era um quarteto que eu montei com alunos, capela, tem o Ion Muniz lá também. Eu sei que você vai perguntar alguma coisa dele, tem certeza que você vai falar do Ion, né? Eu acredito que sim. Todo mundo diz, Idris, você é o francês mais brasileiro que eu conheço, cara. E aí a Sueli fala, não, você é o brasileiro mais francês que eu conheço. Aí eu falei, pô, agora eu sou brasileiro mesmo, né? Agora tá chancelado, né? Sensacional. Exatamente. Exatamente. Mas você citou do Jung, que você gostaria de falar a respeito da Porque o Ion influência? é o seguinte, tem uma historinha com esse baixista que eu falei, com que eu gravei lá na França, Cesare Alvim, que é sumidade. Ele falou, eu não gostei quando ele falou, porque eu não gosto de comparações. Comparações para mim é no mercado. A manteiga é mais barata do que essa, eu estou duro, eu vou comprar aquela ali, mas comparar um músico com outro eu detesto. Enfim, cada um do seu jeito. Aí ele falou, tu vai para o Brasil, né? Então, ó, lá tem um cara que toca mais do que o Wayne. Com o Wayne Shorter é uma referência, né? Não Sim. chama nem o Wayne Shorter, que o mais dele, todo mundo fala mais, né? É. Aí eu falei, bom, eu não falei, ó, não preciso comparar, não falei nada, era mais velho, inclusive, mas eu falei, bom, deve estar exagerando um pouco e também bom, quando eu estiver lá, aí eu cheguei aqui, não vi esse cara que ele me falou que eu ia ver aqui no Rio. Não vi, claro, porque ele estava em Nova York, ficou 10 anos lá, só que eu não estou sabendo. Eu nem lembrava do nome que ele tinha me dito. Aí o saxofonista era o nosso querido, que foi embora agora, o Cacau, que a gente fazia parte de um grupo chamado Nosso Sexteto, era o Paulinho Trompete, Cacau, o Roberto Marques e eu. Aí depois entrou o Henrique no lugar do Paulinho, e aí o Cacau foi embora para a França, fez o caminho inverso ao meu, né? Foi lá para a França, Ó. ele faleceu uns meses atrás, agora foi difícil. E aí entrou um cara no lugar dele. O cara fez assim, fufarofi. Quando ele fez isso, meu pé ele fez assim, ó. Eu falei, esse é o cara que o Cesário me falou. Nem tinha começado a tocar, eu já sabia. Aí eu liguei pro Cesário, gastei uma fortuna, porque custava caro uma ligação. Cesário, como é que era mesmo o nome que você me falou lá do brasileiro, que toca muito bem? Não falei que toca mais do que o Wayne. Ele falou, é o Ion Muniz. Eu falei, realmente, eu estive com ela, a gente está tocando, pelo amor de Deus. Nunca mais larguei o Ion. O show que ele ia, eu ia assistir, mandava meus alunos. Ion foi, metade que eu sei, eu aprendi ouvindo o Ion. Só de ouvir, e toquei muito com ele também, né? E uma historinha rápida. Eu fui fazer um show recém-chegado no Rio, indecisa, preocupado com tudo, com a turma do Vitor Assis Brasil, o Nico Assunção, o irmão dele, o João Assis Brasil, Cláudio Caribé, o pessoal das antigas, assim, era o protagonista ali representando o Vitor. Na sala Funaf, Cinema Milé. Eu fiquei arrasado quando eu vi, sem falar que eu tinha chegado cedo, mudaram o horário, ninguém me avisou nada, fiquei o dia inteiro esperando, voltei para trocar roupa, quando eu cheguei eles tinham começado o show, enfim, para baixo para caramba. Guri, né? Aí, quando eu olho na primeira fila, quem está lá, assim, me olhando, o Ion Muniz, só me faltava esse. Ainda por cima, o Ion está lá assistindo, desesperado. Aí tem uma música que eu não tocava. Aí eu fui pro camarim lá, e eu conhecia a sala Funach, que ele já tinha tocado lá. Aí tô triste pra caramba, achando que tô um desastre, assim. Aí abre a porta, assim,
era um corredor grande assim. O Ion entrou assim. Ele não tinha papa na língua. Ele não era metido, não, mas ele era completamente. É tipo meu amigo francês, o Jean-Loup Lognon, que fala o que pensa. Aí ele olhou para mim. Eu, assim, ele falou: Tá vendo as minhas mãos? Aí eu falei: Tô. Não estão vermelhas? Eu falei: Sim. Sabe por quê? Eu falei: Não. Porque eu bati muita palma para você, que você é muito bom. Ah, que legal. Aí, ó, já falei, pô, se o Ion está dizendo que eu sou bom, então deve ser bom mesmo. Aí eu voltei todo contente. Voltou todo Essas bobo. coisinhas ajudam muito a você. Ah, claro, Não, reconhecimento, né? mudou minha noite, mudou minha vida. Mas não é porque ele me elogiou que eu virei fã dele. Eu já era fã dele antes disso e aprendi muito. Não tem um show que eu faço que não tenha música do Ion. Você faz parte. Tem que ter, né? Ah, que legal. É, o reconhecimento é importante, né? Ainda mais de E um, né? De um ídolo, né? De um exatamente, um mestre, né? ídolo que não foi nem famoso aqui, ninguém conhece o Ion aqui. A jovem geração não sabe nem quem é. Eu É, mas faço a propaganda, mas porque não é da mesma época, ele morou fora há muito tempo. porque às vezes o músico é brasileiro, mas sai, aí o pessoal no Brasil perde a referência, né? Exatamente, É exatamente. verdade. Mas Idris, no caso dos teus discos, qual foi a inspiração para as músicas e como é que é o teu processo criativo para fazer as músicas e também como que você pensa quem você vai chamar para gravar aquela específica música ou aquele específico disco? Quando você tem um disco, todo mundo que você chama grava todas as faixas ou não? Isso varia, isso varia. Eu vou responder pela última pergunta, que é mais. Depois o processo, eu deixo para a segunda. Por exemplo, meu Paris Rio, que é um dos meus discos preferidos, que eu estava mais maduro, é só autoral, homenageando muita gente, a Rosa Passos, meus amigos todos queridos, inclusive essa menina que fala que eu sou brasileiro mais francês, a Sueli Fari, Dama de Copas, Guilherme Dias Gomes, por Guilherme, Hermeto Pascoal. Ali são 4 baixistas, 4 bateristas, não calculei nada, foi assim. É tudo 4. 4 violonistas, 4 bateristas, é tudo assim. Mas se você escuta, é a mesma coisa, porque é a minha música, meu conceito. Então, ninguém sabe que são 4, mas se você vai olhar o que está escrito lá, são 4 mesmo. Tem o Dom Chacal na percussão também. Esse é o único disco, eu acho que eu chamei um monte de gente diferente. Eu tenho até o Tuts Moreno também na bateria. Enfim, esse é o único disco que eu gravei que é misturado, muita gente, porque era autoral. Eu sabia que ia ter essa homogeneidade, apesar de mudar de música, porque a música é minha toda. Os outros dias, geralmente, eu chamo o mesmo pessoal direto, assim, talvez como convidado, às vezes, mas agora, eu escolho os músicos em função do momento que eu estou vivendo. Se, por exemplo, eu estou mais envolvida, é que você se torna muito amigo das pessoas, né? É uma família depois. Tem um, na Claro. época, que eu chamava de panela. Panela eu acho muito feio, porque é pejorativo. E o cara sempre chama aquele cara. Claro que sempre chama aquele cara, porque se dá bem com ele, por que vai trocar, né? Não é tão simples assim. Já dei oportunidade para outras pessoas também. Se um não pode, eu tento abrir. Mas se você já tem uns caras que você se entende, é assim que funciona, não é preconceito com ninguém, não é porque não quer, não é porque já está bom, a máquina está rodando bem assim. Então, os músicos são escolhidos meio assim. Tem uns caras que eu gosto mais, me identifico mais, quando eu toco me sinto melhor. Isso é normal, igual a vida normal. Agora, o conceito da música, isso não sou eu que decido, não. Eu toco um pouco de piano, né? Então, às vezes eu estou lá no piano e me vem uma melodia, ok. Aí escreve a melodia, aí eu desenvolve a melodia até ser uma música. Depois eu falo, bom, vou harmonizar isso aqui, mas a harmonia já está meio que aqui preparada, mas só que agora eu vou botar no papel. Às vezes eu tenho uma harmonia rodando na minha cabeça, vou botar uma melodia em cima, às vezes vem tudo junto, isso aí é muito variado, varia. Oh, Eu espero interessante. vir. É difícil eu forçar a barra. Já comecei um monte de coisa que nem lembro onde está, não terminei, porque não achei que valesse a pena. Sei lá, é Quando, espontâneo. quando vem, já vem logo, já toma corpo, né? É exatamente isso. Ah, Às bacana. vezes é um trabalho.
às vezes é uma encomenda. Aí sou obrigado a forçar um pouco a barra. Não, peraí, então vou fazer essa introdução. Tá, vamos agora. Aí já é diferente, mas se é coisa minha, para ser um disco meu um dia ou não, aí eu deixo vir, tranquilo. Ah, deixa eu ver. Ah, ontem eu não pensei nisso, mas vai ficar bom isso. Pá. É. E esse disco, até que você citou, vou colocar também na descrição do vídeo, Paris Rio, ele é um dos mais conhecidos seus. Acho que é Sim, de 2003, eu acho. eu acho que sim. Eu sou ruim de data, mas é por aí sim. Acho Sim, que é de 2003, né? Bacana. sim. E agora vou pular para uma parte aqui, ô Idris, que o pessoal que assiste o canal gosta Claro, claro. bastante, que é a curiosidade do seguinte, que é essa curiosidade do setup, o que que o músico usa, né? Então vamos conversar sobre os instrumentos que você usa, né? Para Uhum. gravação ou para ao vivo. O que que você está usando hoje de Hoje, sax? o sax que eu uso é um Selmer Super Action 2, esse aqui, né? E eu tinha um Mark VI que me roubaram. Ai, meu E é Deus. uma história comprida que não é bacana, não, então deixa para lá. Mas eu gostava muito daquele sax, porque era meu ano. Ele era de 58, que eu sou de 1958. E eu tinha um cuidado com ele que eu nunca tive em sax nenhum. E até hoje não tem também mais. Aquilo foi tipo. Se já não era muito materialista, menos ainda, porque é metal, não deixa de ser metal. Eu não sou. Ah, meu sax. Também é porque eu sou um tio, então tudo é fácil para mim, né? Dá um problema, já tá, torto uma chave ali, tá resolvido. Enfim, então meu setup é esse sax Selmer ali, Super Action 2, uma boquilha Van Doren V16, é, é, número 5 S+. Muita gente usa essa boquilha por causa do Batista Herban, que é um Ah, sim. queridão, que é igual um filho para mim. Ele tem a idade do meu filho, exatamente igual. Batista Herban, já estamos negociando a data para ele fazer entrevista Ah, aqui no mas ele canal. vai ser muito bom, ele é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, né? Que é meu irmão, a gente é É, conectado. muito Então, legal. é ele que desenvolveu essa boquilha, que ajudou a Ah, desenvolver. E essa boquilha é escolhida por ele. Eu não me preocupo com nada. Quando ele vem aqui, ele traz palhetas para mim, boquilha, se precisar. Oh, essa é melhor do que a sua, é ele que escolheu mesmo, ele sabe. Então, essa V16, a palheta, eu sou meio. Eu pego o que tiver funcionando, eu pego. Eu não sou. Vou tocar só Van Doren, o Rico Royal, La Voz, marca. Mas como eu tenho essa vontade do Batista trazer palhetas Van Doren, eu acostumei com elas e elas são muito boas. Dentro de todas essas palhetas, são as minhas prediletas, vamos dizer assim. Eu uso 2,5, que eu não gosto de forçar, sabe? Quando a gente fala, a gente não força nada. Quando eu dou é. aula, eu falo sobre isso. Você tem que tocar como você fala. Você não fala assim, não, temos que falar assim. Cada um, minha voz é essa que você está ouvindo agora. Então, 2,5 está ótimo para mim. 3 já é um pouco exagerado. A braçadeira é aquela famosa da Van Doren, esqueci o nome dela, ela tem um nome particular, ela tem 3 mesas diferentes que você pode trocar. Ela é super robusta, nunca falha, enfim. Meu cordão é esse aqui, porque aquele paraquedas, né? Eu chamo de paraquedas, sutiã, sei lá, que Sim. é porque eu tenho um problema de jugulares aqui. Se eu uso o cordão normal, aqui o cordão faz assim e fecha aqui, eu fico com uma barra na cabeça aqui, já parei no hospital por causa disso, e aí eu não consigo. Há muito tempo eu uso isso aqui porque parei no hospital uma vez. É tipo Eu um senti a colete, vida. né? Assim, é um. Um colete. É um colete mesmo, né? Sim. E. Não está aqui, que pena. Sim, eu vou pegar aqui que é interessante também. Eu ganhei recentemente de um queridão chamado Vidor Santiago, que é um saxofonista que também você podia entrevistar, que é maravilhoso, amigo muito querido, assim, especial. E a gente tocou junto num evento no Catete, Palácio da Música, um lugar muito bonitinho aqui no Rio. Tem show do Adaori Motê. Ele era convidado. Zé Maria também era convidado e tinha também o Zé Carlos Bigorna, mas o Bigorna estava passando mal, não foi. E essa noite o Vidor estava com esse talabarte aqui. Ele Ah, falou: legal. experimente para você ver. Aí experimentei e me senti muito bem. Ele é mais bonito do que o meu paraquedas lá. É o único talabar, depois do meu, que eu senti que combinava comigo também, que não fechava aqui. Então, esse é muito bom. Foi um presente do Vida ao Santiago. Então, mais valioso ainda agora.
Eu tenho visto muitos saxofonistas estão usando esse estilo agora. Sim, só que tem um que eles usam e um que tem uma barrinha aqui que para aqui, é como se é o equivalente daqueles cameraman, que tem a câmera que não tem mais peso. É. O sistema é o mesmo. E realmente você não sente mais nada. O sax fica 3/4 mais leve. É É porque no impressionante. sistema normal, aquela correia no pescoço aqui, se for tenor, então, Exatamente, exatamente. puxa o Mas pescoço todo esses para frente. daí, o meu e o que eu mostrei agora, você também fica bem. Mas o peso continua o mesmo, mas você não se incomoda. Os outros, eles diminuem o peso do instrumento, então tem uma pequena vantagem. Interessante. E de tenor, você faz alguma coisa ou você está só no alto agora? Não, não, no conservatório você tem que começar com alto, porque tem uma teoria, eu concordo, que toca bem alto, que é um instrumento meio ingrato, muito facilmente ele fica nasalado, para ter um som bom no alto tem que, né? Então, que domina o alto vai tocar qualquer um depois tão bem quanto. Que só estudou tenor, soprano, o barítono, não quer dizer que vai tocar bem alto. Então, por isso, estou explicando, por isso lá fora você tem que passar pelo alto para depois você escolhe o que você quiser. Então, como eu me viro bem no alto, quando eu pego o tenor, todo mundo diz, pô, você toca tenor super bem. Não, para mim é igual. Eu me viro no alto, então, barítono também, soprano. Então, quando eu toco tenor, eu não gosto de boquilhas de metal. Não é que eu não gosto do som, eu não gosto da sensação na minha boca, do metal na boca. Então, eu gosto muito da boquilha que todo mundo usa, muita gente usa a Van Doren, eu acho que é número 7 é meio, 8, assim. É uma boquilha, eu esqueci, tem mais uma sigla, mas eu esqueci agora. Não é V, não, igual a V16, é outro, sei o que, 8. Já esqueci. Ou então uma Autolink também, gosto das boquilhas Autolink, dependendo da boquilha, cada uma é uma, né? Pode sair É. do mesmo artesão, na mesma hora, mas as moléculas não são as mesmas. Então, uma vez me perguntaram, você acha que dois saques podem ser exatamente iguais? Aí eu pensei também, falei, peraí. Não, igual nunca vai ser, não existe, porque se o cara fez um segundo antes aquele sax e um segundo depois, já são outras moléculas. Então não vai ser igual. Igual É. não tem. Parecidíssimo, né? Mas não, igual eu acho que não existe. Isso é Essa é a minha teoria. isso é uma coisa que é interessante com instrumentos em geral. Não é só instrumento de sopro. Até um violão, se o luthier construir outro em seguida, já não vai ser igual, né? Isso que é a mágica Exatamente. do instrumento, né? Exatamente, exatamente. Agora, vou te perguntar, você que trabalhou alguns anos lá na Selmer, é luthier de saxofone, muitos anos de experiência, o que é a lenda do Mark Six? Por que essa Ah, lenda? porque, bom, primeiro, que antigamente era um artesão que fazia o sax inteiro. Hoje em dia é um cara para cada peça. Tem um cara que coloca a sapatilha, tem um cara que faz a solda, tem um cara que monta não sei o quê, tem um cara que. Antigamente o cara fazia quase o sax quase que todo. O todo. E até tinha assinar, tem uns números, umas letrinhas por baixo da chave, ninguém sabe porque só quem trabalha nisso. O material era muito bom e eu acho que tinha menos demanda, tem isso também. E o Mark Six ficou 20 anos em linha. Então, imagina, vão desenvolvendo, aí eu sei que uma lenda. Eu estava na Selmer ainda quando terminou o Mark Six e que entrou o Mark Seven. Eu lembro muito bem numa cena, chegou um cara assim que tocava famoso lá, da Selmer. Aí ele chegou lá, pegou logo o Mark Seven e falou: "Ah, porra, o que é isso?" Ó, ele acabou de trocar o sax que ele usava há milhões de anos, ele soprou 10 minutos, ele falou: "Ah, mas isso aqui, isso aqui." Não experimentou. Aí vem a lenda, não? Mas quem gosta do Mark Seven ama. Então, todos os Sevens são muito bons. Tem alguns Mark Six também que não são legais. Quando eu digo não são legais, não são tão bons quanto aqueles que tem uma coisa, uma textura, de se toque, eu chamo de pastoso. Quando o sax é pastoso, me agrada assim, né? O Então Henrique você. Servat já Oi. fala rillette, é um pâté francês muito bom, ele rillette. Deve ter no Canadá. Quando tem rillette no som, é porque tá bom o sax. Que é bom. Então você É. acha que, já que eles começaram na Selmer a desenvolver o Mark Six e levou 20 anos em linha, então, teoricamente, os últimos são melhores?
Não, a ideia é essa, os últimos não, os mais antigos. É porque eu falei que vai melhorando. Algumas coisas vão melhorando, mas o negócio do som que todo mundo gosta, aí os antigos são os mais valiosos e os melhores. Mas tecnicamente falando, vai melhorando realmente, mecanicamente falando, mas o som, os mais antigos. Agora, a ideia do Mark VII era para melhorar o Mark VI. Puseram uma chave de Mi bemol dó grave maior, para ser mais confortável. Mão esquerda, mesma coisa. Dedinho, né? Dó sustenido, si bemol. Só que ficou meio grande. Não me incomoda, nada me incomoda, mas o pessoal geralmente vem com um pouco de preconceito, acostumou, mas não botou isso na balança, sabe? Da mesma forma, eu vou fazer uma analogia. Muitas vezes escutei críticas do Brasil, da França. Na França é melhor porque não sei o quê, Brasil é melhor porque não sei o quê. Todo mundo esquece de uma equação que para mim é fundamental. Reduz o Brasil o tamanho da França, vai ver se o Brasil não vai ficar melhor. Aumenta o Brasil o tamanho, a França o tamanho do Brasil, vai ver se não vai piorar alguma coisa. Essa equação é fundamental. Então, É. é a mesma coisa. O pessoal fala muito sem saber, tem muito folclore. Tem muito mito, então. Ah, total, completamente. É. Porque Eu, às enquanto vezes. lá na Selmer, nunca escutei nada disso. Não escutava essas coisas. Tem coisas que me Então, perguntam, falo, eu vou perguntar lá na Selmer, porque eu não sei dizer, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. então até para acalmar o coração dos saxofonistas, a gente pode dizer: você não precisa perseguir a sua vida toda, juntar um dinheirão para comprar um Mark Six, né? Porque às vezes Não, também claro que não. não vai ser o Mark Six que você vai pegar, que vai ser daqueles bons, e também para você, às vezes, não vai ser isso tudo, né? É uma lenda. Exatamente. Além do mais, nunca compre um instrumento ou uma boquilha sem experimentar. É loteria, né? Igual a desplacamento, tem essa mania. O pessoal, eu quero desplacar meu instrumento, diz que o som vai ficar melhor. Depende, isso é relativo. É loteria. Pode ser que sim, pode ser que piore, pode ser que não aconteça quase É, nada. eu ia te perguntar isso, a lenda do desplacamento. Não, ele fosco, o som fica mais, ou não, ele com, né? O que que você acha disso como luthier, tão experiente que você é? Sim. Ó, na realidade, diferença faz, porque o metal, tudo que você mexer no metal, muda alguma coisa. Mas não muda mais para quem está tocando do que tá ouvindo. Mas aqui tem muito brilho, um sax que tem muito brilho, se desplacar, talvez vai ficar mais feliz, porque vai ter um pouco menos de brilho. É isso. Às vezes o sax tá sem brilho. Se você tirar, desplacar, reinvernizar, quando desplaca, você tem que comer um pouco do metal, passar na máquina, no escova. Eu faço isso no dedo, na mão, no bombril. Eu sou das antigas, mas pode ser que fique melhor sim, mas é tudo, como eu falei antes, é loteria. Agora, que ele fica bonito, desplacado, ele fica todo fosco. Tanto que fizeram um reference, né, uma referência, 54 e outra é 50, esqueci, 64, não me lembro, que é homenageando o Balança e o Mark Six. Eles entregaram um saco desplacado já, mas com uma camada de verniz fosco para não ficar ruim, né? Mas Tem uma linha da Selmer agora nova, não me recordo o nome, que ela já vem fosca. é o. Caramba. Bom, tem o Supreme, que É o vem. Supreme, é. Supreme, tem várias. Tem um fosco, tem um brilhoso. Tem É. um outro também que eu esqueci agora. O Exog? Não, como é que é? Esqueci agora, não vou lembrar. Tá aqui na ponta da linha. Mas tudo agora, na entrevista que eu fiz com o Marcelo Martins, ele falou que colocou o sax dele contigo. Ah, ele contou essa história? Contou essa história, É contou. maravilhosa, é Pô, isso maravilhosa. aí é demonstração pura de que tudo, um pequeno detalhe muda, né? Se você Não, inclusive quiser foi ali que eu citar, mudei. Foi ali que eu mudei era um pouco radical. Eu não muda nada. Não, que isso? Não perde seu tempo com isso. Ele realmente, ele deixou o sax para consertar comigo há muitos anos, geralzão no overall. Daí eu tinha vivido uma experiência sobrenatural lá com. É uma história um pouco longa, não sei se tem como contar agora. É, pode. não, então eu vou encurtar. Aqui no Brasil, quando eu cheguei, tinha um saxofonista chamado Ricardo Canto. Ricardo Canto? Ricardo Matos. Ricardo Matos. E ele tocava, estudava 10 horas por dia, o cara assumiu, tocava para tudo quanto é lado. Foi morar nos Estados Unidos e ele me viu na internet depois de muitos anos. Aí ele trabalhou na Sun Mesh, que era a loja de música lá em Nova York. Depois ele foi motorista de táxi, agora ele é diretor de banco em Nova York. E ele me viu na internet com o Ademir Júnior, que é outro que você pode entrevistar também, que vai ser maravilhoso.
Já está E, agendado. hein? Tá, já está Já... agendado, que bom, que bom. Eu sou suspeito para falar, tá? O Ademir é meu queridão, assim. Aí eu sei que ele me viu na internet justamente com o Ademir tocando uma música. Eu não estava feliz, não, porque o pessoal coloca na internet sem saber se você gostou ou não, se você estava feliz ou não, mas enfim, não deixa de ser propaganda, mas tudo bem. Eu sei que ele falou, pô, você está tocando pra caramba. Eu pensei, coitado, ele está achando bom, meu Deus do céu, eu já achei ruim. Enfim, ele gostou, que bom. Estou indo para o Brasil, não tinha celular na época, era internet mesmo, só internet ainda. Você vai estar tocando em algum lugar, gostaria de te ouvir. Eu falei, não, vou estar no Armazém Digital, no Leblon, tocando. Era uma livraria que tocava toda semana. Aí eu falei, tá falando, mas ele vai chegar aqui cheio de coisa para resolver. Quando eu olho lá, estou no palco, ele está lá, é grandão, eu vi lá de longe, fez assim para mim. E aquela noite, antes de eu tocar, isso aqui do meu outro sax estava meio gasto. Eu tenho o original da Selma, o dono da Selma, o Patrick Selmer, que já não está mais lá, está aposentado, tinha me dado um monte de coisa. Aí eu botei novo, que foi bonitinho, vai botar tudo novo. Aquela noite eu não consegui tocar. Não, me incomodou, não falei, que é isso? Eu não consigo, está esquisito. Esse é o começo da história. Bom, estou Não, importando. o que você trocou foi o quê? Porque não apareceu na tela aí. Desculpe, eu troquei as guardas, que o pessoal chama de aranha, isso aqui. Olha, quer dizer, não é nada a ver com chave. Não, nada a ver com chave, não, é o metal, só metal. Aí eu sei que eu não consegui tocar. Aí o cara parece que vem dos Estados Unidos para me falar, começamos a conversar, aí ele me diz, lá nos Estados Unidos tem um luthier que em vez de botar borracha aqui tem uma borrachinha, né? Para É, não fazer barulho aqui. Ele coloca um fiozinho de cobre e eles dizem que muda toda a sonoridade. Faz sentido. Se é metal com metal, vai mudar o som. Se é vibra borracha com diferente. metal, vai ser outra coisa. Ainda não experimentei isso, que eu não tenho fio de cobre, mas eu vou experimentar. Bom, aí eu pensei, caramba, ele parece que ele veio lá de fora para me falar isso, pensando, eu que troquei as guardas todas, se isso faz diferença. Cheguei em casa, botei aí estava tudo certo. Falei, bom, nisso que veio o Marcelo depois e deixou o saco para fazer overall. Aí os parafusos deles, esses daqui, ó, esses pequenininhos aqui que segura a guarda, bonito, né? O dele estava tudo podre, velho, faltava um pedaço. Aí eu botei tudo novo. Aí eu fiz a overall, sapatilhamento, não sei o quê. Aí chegou em casa, tocou. Ele é muito. E sabe o que é? O Marcelo é muito preciso. Tocou e foi, Driss, não sei te explicar. O sax está maravilhoso, mas tem uma coisa me incomodando. Eu já tinha vivido aquela experiência. Falei, opa, eu vou testar sem ele saber. Já Aí eu sei o botei. que é. Eu acho que só pode ser isso. Estava tudo certinho, nenhum vazamento, nada. Aí botei um parafuso dele. Já comecei, o cientista maluco fez o teste, né? Botei um parafuso que era dele. Tocou e disse, melhorou. Melhorou, mas ainda não está do jeito que eu estou acostumado. Botei mais dois. São 9. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, né? Que são 3 guardas, 3 parafusos, 3 vezes 3, 9. Aí botei mais dois, aí, pô, o dia melhorou muito agora. Aí falei, bom, agora vou botar tudo de volta. Aí ele falou, perfeito. Isso é a realidade. Então Que loucura, funciona, né? muda. É uma loucura isso. É inexplicável, né? Não é, porque metal, o quanto menos metal, mais vibração você tem. E o parafuso dele estava gasto. Então ele sentiu isso aí. O Batista Herban me ensinou quando ele veio aqui, né? Que ele está sempre na Selma, ele endorse da Selma, da Vandora. A gente estava com o mesmo sax, que era esqueci o nome. Viu como eu não sou muito ligado nessas coisas, eu não sou preso a esses detalhes. Mas o dele não tinha Fá sustenido. O meu tinha Fá sustenido. Aí ele falou, sopra o meu. Aí eu soprava. Pô, tem mais som do que o meu. Aí ele soprava a mesma coisa. Sabe por quê? Ele falou, porque você tem um Fá sustenido. Todo mundo sabe disso. A Selmer fala isso. É menos metal. Se tiver menos chave, vai ter mais som. É porque quanto mais metal, requer mais entender, conexões. É físico. Talvez mais metal tem mais vibração e dispersa o som de alguma coisa, sei lá. Mas é isso que você falou. Agora, o mais importante do que isso, quem faz o som não é o sax, é o cara que está tocando. Quantas vezes eu escutei, pô, teu sax tem um som lindo. Eu falo, o sax, Calma sim, aí. ajuda você a chegar lá, mas quem tem o som lindo é o cara que está tocando, não é o O som sax. sou eu, calma aí. Não, porque tem gente que se perde nisso, né? O que troca É, boquilha a vida inteira é a é. pessoa. Porque para instrumento de sopro, principalmente no sax, né, tem a tríade, né?
que é o instrumento, a boquilha e a palheta. E aí a pessoa não está satisfeita com o som, ela fica buscando a tríade perfeita, mas às vezes ela tem que malhar o som, né? Sim, exatamente. É isso, isso. É isso, ó, o pessoal que está assistindo pode ficar tranquilo isso é pro resto da vida. Não existe perfeito, perfeito. Às vezes essa boquilha é muito melhor, realmente, mas a outra tinha um negócio que essa não tem. Aí você vai. Claro que se não para nunca. Não para Não nunca. para nunca, é uma busca. O Léo Ganderman, quando eu entrevistei ele, ele falou que ele ficou meio sossegado agora, que ele tá Ah, meio tem que vários, eu sei. que ele casou, as pessoas às vezes ela casa com a É boquilha ou isso, com a palheta isso. naquele momento. Depois ela, igual o Zé Canuto, entrevistei ele também, né, que foi seu aluno aí, falou muito bem de você, muito carinhosamente falou a seu respeito na entrevista, que ele descobriu a palheta sintética lá, a Leger. Tá na moda. Marcelinho também, palheta. Marcelo Até eu também. mesmo experimentei, só que não peguei o número bom para mim, mas eu gostei. Não é bambu, não. Não é bambu, mas ela tem tantas qualidades. Por exemplo, ela nunca muda tudo é igual. Igual um bocal de trompete, o cara usa o mesmo, não tem que trocar. Então, era tipo um bocal. Um bocal. Você pode contar com ela, vai estar com a mesma. É Isso é porque a muito importante. palheta tem esse problema, né? Depende da temperatura, do clima que tá úmida, Totalmente. tá seca, ela fica enrugada, ela Ah, racha, não, ela. isso aí tudo. E se tiver enrugado, pode ter certeza que o som não vai estar legal, não. É, Tem que inclusive, enrigoar. inclusive a Leger, ela é aqui em Toronto. Eu vou fazer um vídeo lá no showroom da Leger. Ah, vai ter 1 milhão de pessoas assistindo, porque tá aumentando, todo mundo querendo essa palheta. É, o Você pode pessoal tá. contar com a palheta, entendeu? Até uma palheta boa que você tem, não é 100% que o dia seguinte você vai pegar, vai estar do jeito que você queria, na véspera. Geralmente fica perto, mas a Leger fica igual. Isso é, todo No mundo está caso, muito feliz. o pessoal tá falando bem. Mas no caso você, Idris, que você usa palheta de cana, né, de bambu, qual é o teu segredinho? Ah, deixo sempre dentro d'água? Não? Ó, Tem alguma então, coisinha que você faz? não, eu tenho um segredinho recente que foi o Batista que me ensinou. O Batista é igual ao meu pai, né? Eu sou mais velho, ele tem a idade do meu filho, exatamente igual, como eu falei no começo. Mas ele me ensina um monte de coisas, como, por exemplo, isso é uma dica muito boa, vou mostrar aqui. Eu não sabia, eu levei bronca dele. Ele falou, diz que é isso? Essa abraçadeira que eu mostrei no começo da entrevista, da Van Doren, aqui, né? Quando você guarda ela sem a palheta, nunca pode apertar como você aperta quando tem a palheta, tem que virar ela para cima. Porque se você apertar aqui, você marca a mesa da boquilha. Você marca aqui, que não pode marcar nada, tem que estar lisinho. E eu apertava aqui, realmente a minha boquilha está com umas marquinhas por causa disso. Quando o Batista viu, disse: não pode guardar a boquilha assim, a abraçadeira tem que botar para cima. Assim não tem problema, pode marcar o que você quiser, né? Tem que guardar Sim. ela assim, sem a palheta, ao contrário. Só isso. O que eu ia falar? Ia falar outra. Assim, o segredinho, Batista me passou agora o segredinho. Você coloca a palheta 10, 15 minutos dentro da água, seca ela, depois dos 10, 15 minutos, coloca em cima de um papel de escrever, qualquer papel que você tiver, e vai mexer nela em cima do papel uns 3 minutinhos, assim. Vai fechando os poros dela e realmente você toca o som, ela já é funcional e agradável. Mesmo uma palheta que não é tão boa, ela funciona. Então, eu aprendi isso com o Batista, realmente eu faço isso agora e sempre dá certo. E geralmente eu pegava umas palhetas e falava, caramba, tá estranho, tá meio... E essa daqui, eu fiz, essa é nova, eu botei agora e já toquei um pouco e já tá bom, já tá boa. Olha, O essa segredo é dica de esse. ouro, hein? Pessoal, essa É, dica de ouro. É a dica do Idris do Herban. isso, exatamente. Olha, essa dica foi sensacional, hein? E Não, quando. funciona. É impressionante. Ele fez para mim a primeira vez, falei, toca agora, Idris. Falei, caramba, tá ótimo. É como se eu tivesse tocado essa palheta já umas 2 vezes, 3 vezes. Quando você pega a caixa de palheta, que geralmente as caixas vêm com 10, né? Você de olho assim, você consegue olhar essa aqui não, ou não? Você tem que Sim, testar todas. não, eu gosto de dar uma soprada, assim, nem que seja só com a boquilha, mas dá para ver, às vezes ela fica escura aqui, mais clara aqui. Tem um padrão, mais ou menos. Se ela está toda escura, é porque vai ser bem dura. Se tiver meio transparente por cima, tem que ter um justo mesmo, mas não é ciência exata, não. Por isso eu gosto de. O que eu faço agora, quando eu pego várias palhetas, o Nivaldo que me falou isso uma vez.
você tem que ter 4 palhetas. Hoje vou tocar essa, tá boa. Amanhã vou tocar essa, a segunda, número 2. Depois, a número 3, número 4. No quinto dia, eu vou usar a número 1 de novo. Porque você descansa a palheta e você tem várias palhetas boas que você pode contar, não é só uma. Depois, mas o que eu faço agora, depois que o Batista me deu a dica, eu coloco todas as minhas palhetas dentro d'água, seco todas elas, eu faço aquele negócio em todas e guardo elas assim. Então, funciona. Aí eu perguntei, faz alguns dias para o Batista, Batista, posso usar a mesma palheta? Que eu já fiz isso e fazer de novo? Falei, claro, lógico, pode fazer quantas vezes você quiser. E funciona. Essa questão de esfregar é só para fechar os poros, ela não vai gastar a palheta. Não, porque você está em cima do papel, não é em cima de É um nada papel liso, né? áspero. Não desgasta nada, não. Essa dica aí, ó, gente, já valeu, pô, essa aí Tem é gente que, sensacional. sim, tem gente que guarda dentro de Listerine, né? Marcelo coloca coisa de higiene também, ele diz que é bom para palheta. Tem gente que guarda em conhaque, cada um tem uma... Ó, o cara guarda a palheta no conhaque, no meio do show já tá bêbado. Já. É, Sensacional. E agora falando da... Bem, então de setup é isso, é o seu alto, é. boquilha de massa, palheta 2,5 que você falou, E né? esse braçadeiro da Van Dorn que vem junto com a boquilha. Se fosse outra braçadeira, para mim não mudaria muito, não. Eu não me preocupo com nada muito dessas coisas, não. E tem mais um instrumento aí que você toca, que o Que eu pessoal aí toco, não, que eu às toco vezes não sabe. que eu brinco de tocar, né? Que é essa aqui. Essa aí foi ele tem uma história linda, porque isso pertencia ao pai do João Castilho, guitarrista, um querido, assim, queridíssimo. E Gessé Sadoc sabia que eu estava atrás de um fluxo, muitos anos atrás, e falou, acho que o João Castilho tem um que era do pai dele, fala com ele, quem sabe ele vai vender ou não. Eu falei, não, mas se ele vender, eu vou saber, eu vou. Mas um dia eu estive com ele e falei, você está vendo o fluxo que era do seu pai? Ele falou, no momento não, é da família, não sei, a gente está pensando. Aí passou muito tempo e recentemente assim reencontrou. Felizmente foi numa situação complicada no velório da mãe do Marcelinho lá em Pendotiba e me deu uma carona de volta. E o João é realmente um queridíssimo especial. Ele falou, e disse, depois me lembro de te falar um negócio. A gente conversou a viagem inteira, voltando de Pendotiba para o Rio, me deixou na minha oficina. Aí no final, falou, o que eu queria te falar é que o Flug é seu, é presente da família, nosso presente para você. Eu sempre quis um Flug Selmer. Eu sempre quis, ele é Selmer, que é raro. A Selmer não faz mais. E ele foi feito para mim, esse bichinho, eu ganhei de presente. Então é uma história muito linda. Isso aqui eu vou morrer com ela, assim. E olha que eu não sou apegado a coisas, mas esse daqui, o sax pode até. Não, se bem que o sax também era de um outro querido que. Então, agora eu não vendo mais nada, porque eu já vendi muito instrumento, né? Ficava duro, vendia, depois compro de novo. Pô, que legal essa história do Flugel, hein? Que legal. Não, é uma história ali. Não sei se eu podia ter contado, não sei se o João Castilho, se assistir ao programa, vai falar, pô, isso era coisa nossa, não sei, eu acho que não. Não. Estou dividindo compartilhando uma coisa linda, a generosidade da família. Isso. Que legal. É uma história bacana. muito bonita. Bacana. E, Idris, a gente já quase chegando já no final. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Aham. Você falou que lá no início você não tinha muito costume de estudar e tudo. Ao longo dos anos, como é que ficou essa questão de rotina de estudos? Você se empenha mais para estudar uma peça específica que você vai tocar ou gravar? Tem um estudo que você faz regularmente de certos exercícios ou não? Nunca mais, em toda a minha vida, não me recordo ter estudado muito, não. Mas eu me lembro que quando tinha aqueles play-along do Jamie Abersold em Paris, às vezes eu ficava o dia inteiro tocando em cima de um standard. Aí isso é um estudo também. Tentando um improviso ali, eu repetia quantas vezes, mas nunca estudei muito, não. Na fase clássica era obrigado, tinha um mínimo do mínimo, mas... e um falava uma coisa, não sei se ao vivo pode-se falar palavrão, mas eu posso contar história sem palavrão também. E uma vez chegou para mim, ele falou assim, eu não gosto muito de contar essa história porque parece que eu estou me vangloriando, mas não é nada, é a história como foi mesmo. Eu sei porque ele falava isso. E um que era meu ídolo, né? Ele falou, Idris, você é um FDP.
Ele falava assim, você é um baita de um FDP, mas ele falava aquele jeito dele, assim, olhando para o olho. Aí eu falei, por que tu está me xingando? Não, eu vou te explicar. Aí ele falou, porque mas ele não era metido, não, tinha que entender os sinais do Ion, né? Eu toco pra, ele usava aquela palavra que todo mundo usa, eu não gosto de palavrão, não estou à vontade Pra, de falar. pra caramba. Vai lá, pra caramba. Começa com C também. Ele fala, tá vendo? Eu toco pra caramba, mas eu estudo pra caramba. Você toca pra caramba, mas você não estuda nunca. Aí ele fala, você é um FDP. E me falava isso Ó, toda ouvi isso hora. aí do Ion, ó. Não, pois é, mas é porque realmente eu tenho facilidade. Ele sabia que realmente ele era um. Mas aí eu pensei, pô, se eu estudasse, então podia ficar bem melhor. Por isso que eu respondi aquele o menino lá no masterclass, ó, eu não perco nada, mas eu deixo de aprender. Mas às vezes eu penso assim, poxa, podia ter estudado mais, mas eu não sofro com isso. Respondendo melhor a sua pergunta, quando tem um trabalho, quando tem um show meu, um negócio que tem alguma coisa meio barra pesada, eu já, véspera, ou um pouquinho antes, eu pego um pouco, eu dou uma olhada, eu toco, aí eu faço essas coisas assim, não chega aí sem tocar, mas eu fico meses sem pegar no sax, mas em compensação tem um piano lá, não sei se você vai ver, você tem que fazer assim, né? Tem um teclado lá, preto lá atrás, Aham. esse daí é todos os dias, mas eu não estudo escala, eu fico tocando mesmo e buscando ideias, Ah, que espaço. legal. Aí, E quando desenvolvo acho que. no piano, eu Aham. desenvolvo no todo o resto. Às vezes, quando eu não preciso tocar para desenvolver. Uma coisa eu sinto, nunca parei de evoluir, até hoje. Pode ser que um dia aconteça, não sei. Mas eu acho que é uma coisa, sabe, transcendental. Nunca paro. Tudo que eu ouço, já analiso do meu jeito, isso nunca parou. Eu não preciso estar 8 horas por dia no sax, mas deveria, seria melhor. Tocaria Ah, melhor. entendi. É porque depende da pessoa também, depende de um monte de coisa, né? Sim, É, exato, perfeito. Eu depende. estou satisfeito assim, né? Faço muitas outras coisas também. Você acha que essa tua experiência com conhecendo o instrumento como coisa física, assim, a tua experiência de luthier, isso de alguma forma te ajudou alguma coisa de tocar? Tipo assim, não, eu vou usar essa chave aqui porque eu sei que a mecânica dessa é mais rápida, não sei o quê. Isso te influenciou de algum jeito? Não muito, não. Mas você tem razão, tem algumas chaves, saber, eu sei porque eu sou luthier, que poderia ajudar, mas eu nunca me prendi muito a isso, não. Mas ajuda-se de alguma forma. Primeiro que eu já fico tranquilo, qualquer coisinha que acontecer, se for no meio do show, já sei que eu vou dar um jeito e não vou parar de tocar. Estou respondendo um pouco diferente a sua pergunta, mas tem outros aspectos que eu sei que me tranquilizam. Mas nesse sentido de chave, saber, não muito não, não muito não. Ah, entendi. E você mostrou aí que você também toca o flugelho, você toca flauta também, não? Não, flauta eu não toco. Eu sou um dos únicos saxofonistas que não toca flauta. Em Você tá falando compensação, uma... sou um dos únicos que toca flúvia. É verdade. Você tá falando aí essa questão de saber. Uma vez eu tava tocando, tô vendo que uma nota não saía, tava tocando flauta. Não saía, não saía, não saía. Eu falei, rapaz, é a música, o pau quebrando lá. Aí acabou a música, eu fui olhar, porque a flauta, de tanto fechar as chaves, o parafuso Ah, não, tem isso. E a vai, vibração é sa outra, inclusive. vai saindo. Não? Rapaz, eu falei, caramba, aí tinha uma chavinha no case da flauta. Aí fui lá, recoloquei parafuso. Então, acontece. Você anda sempre com a chavinha no bolso, no show? No meu estúdio tem alguma coisa assim, mas como eu estou sempre na oficina, eu sei com antecedência se vai acontecer alguma coisa ou não. Às vezes não carrego nada. Então, Idris, queria te perguntar o seguinte: quem que você ouvia lá na França no seu início, né? Quais seus ídolos ou pessoas que você ouvia? Quem você ouvia quando você chegou no Brasil, que você descobriu? E quem você ouve hoje? Ou que você pode dar uma dica pro pessoal assim, falar, olha, ouçam esse, porque esses nomes. Na França, quando você chegou no Brasil e hoje. Quando eu estava na França, depois que eu terminando a música clássica, esse pianista Jean-Pierre Masse me apresentou um saxofonista que ele é o pai de todos os autistas do mundo, chamado Phil Woods. Eu sei que eu enlouqueci, porque ele não tinha uma como é que chama? Uma estética clássica no som dele, assim, muito puro. Então, eu fiquei apaixonado e eu colei esse cara, assim, a minha vida no começo, né? Estava na França ainda.
e tirei vários solos dele, bastante. Queria imitava muito ele, inclusive. Inclusive o Cacau, quando a gente tocava junto, um dia falou para mim: Idris, só estou ouvindo o Filudes, cadê você? Eu fiquei muito lisonjeado, porque eu parecia que o Filudes estava tocando bem. Mas eu pensei, caramba, cadê? Eu entendi perfeitamente, e porque tava tudo que eu fazia era perfeitinho, não tinha erro, o som era encaixadinho, tudo. Aí eu comecei a errar, procurar caminhos novos, agora todo mundo diz que me reconhece, enfim. Bom, isso foi na França quando eu comecei, foi o Filudes que me fiquei transtornado. Eu me lembro que eu dormia na casa do meu amigo pianista, tinha um estúdio em Paris, e botava o vinil, eu dormia no estúdio dele, acordava, botava o disco até não poder mais, assim, acordava de manhã, botava o disco até entender o que estava acontecendo. Esse foi na França. Foi o cara que eu mais ouvi, buscando melhorar o alto, essas coisas, né? Mas eu escutava todo mundo, Dexter Gordon, né? Todo mundo que você conhece, eu escutava, eu sempre escutei todo mundo, mas o Phil Woods teve uma parte da minha vida muito forte, muito importante. Quando eu cheguei no Brasil, depois eu comecei a conhecer um monte de gente. Bom, o Nivaldo também escutava, já era fã do Nivaldo, né? Sonoridade dele, as frases. É, mas aqui eu diria que foi o Yun realmente que eu recomendo. Quando eu ouço, hoje em dia eu não ouço tanto música quanto eu ouvia antes. Não sei explicar. São fases. Antigamente era o tempo todo, não parava nunca. Tanto que eu conheço muita gente, quando me perguntam, eu escuto 2 segundos, falo, não, esse é fulano, Bob Mintz, eu não sei aonde, Bob Berg, Larry Schneider, eu não sei aonde, mas hoje em dia não, já sou um pouco desatualizado, mas daquela época não, eu sei muita coisa, assim, porque eu era ligado dia e noite. Agora, hoje em dia, eu gosto mais de ouvir conjuntos, tipo, tem um conjunto que eu gosto muito, que é uma big band canadense, inclusive o Rob McConnell, um orquestra que o Horn faleceu, eu era muito amigo do Guido Basso, que era o flugelhorn da orquestra, assim, que era um virtuoso, um cara muito incrível. E quando eu ouço hoje em dia são músicas cantadas, tocadas, se tem a textura, eu já estou feliz. Não tem nenhuma pessoa particular assim. Talvez é porque eu escutei a vida inteira, tem uma hora que você dá um freio um pouco, você vê outras coisas. Eu acho que é isso. Sim. Mas eu gosto muito das texturas dos grupos, não especificamente de um cara tocando. Tem tanta gente tocando bem, inclusive, né, cada vez mais, mas não estou numa fase agora de ouvir muita coisa. Assim, eu não gosto de me ouvir, por exemplo, quando eu gravo, depois eu não ouço, eu quase nunca ouço o que eu fiz. Ah, é? Mas o do Maurício Senhor eu escutei, porque foi gravado com Bezem Brás, os arranjos são do Rafael Rocha, só fiz um. E aí eu vou ter meio osso, porque é a última coisa que foi feita com Bezem Brás, e o Maurício realmente é um disco bem bonito, assim, que vale a pena ouvir com calma. É isso, mais ou Entendi. menos, não sei se eu respondi bem. Sim, sim, não, entendi. E agora, uma coisa que eu até ia perguntar lá atrás, e aí posso perguntar agora, essa parte do Idris, professor de sax, né? Sim, Você ainda dá aula ou foi só mais lá atrás? foi mais lá atrás, porque tem milhões de aulas, e hoje em dia só posso fazer coisa com amor. Se não tiver o. Mas não quer dizer que muitas vezes vai alguém na minha oficina que eu nunca vi na vida, que eu acho gentil, querido, humilde, me faz umas perguntinhas, né, já que está lá consertando. Eu me empolgo e eu acabo dando uma aula, assim, nem cobro, porque é a vida. Mas para eu marcar uma aula, paga, dar aula, eu tenho que estar muito disposto. Tem um queridão meu para quem eu dou de vez em quando, mas é como um filho para mim, então já é outra. Mas se alguém me ligar para fazer aula, eu não dou mais aulas, não. Eu já parei mesmo. Então, ó, Mas quem fez, fez. quem fez, fez. Quem não E fez. Mas tem fila tem até muita hoje. gente, tem muita gente grande que fez aula contigo. Ó, Zé Canuto, que eu entrevistei, o Marcelo. Marcelo foi por osmose, porque ele me escutava, ele era novo, eu era mais velho, mas ele não fez aula física Ah, comigo. sim, O sim. Danilo fez, Léo Gandelman fez, o Daniel Garcia fez, Raul Gazola fez, Elza Soares fez, um monte de gente assim. Ó, que O, legal. o Ângelo Paes Lemes, o ator, né, que é muito meu amigo, muito querido. Não, e a maioria, Fernando Trocado, muita gente fez mesmo naquela época, porque não tinha aula assim, não tinha um cara como eu que tinha feito uma formação clássica, que tinha um Sim. cronograma que explicava. Eu me lembro que o pessoal chega e marcava aula comigo, eu era casado, aí eu abri a porta, vim fazer aula com o Idris.
Aí eu fingi que não era eu, porque eu acho que o cara achava que não era eu tinha 22 anos. Aí eu ia para dentro, eu voltava e falava, pois não, vamos começar? Aí eu falava, mas você é o Idris? Que era muito novo, aí ninguém estava esperando um bebê, né, para dar uma aula assim. E aí Olha que foi muito, legal. muito. Eu me lembro, minha casa era tipo uma escola de música, era das 9 da manhã às 18, de segunda a sexta. Foi, Parava só para almoçar. foi Era uma muito. etapa da sua vida que ficou focada em ensino, né? Sim, exatamente, exatamente. E Ah, foi bom. ó, Idris, então eu vou te dar a ideia. Sei que você não está nessa etapa da sua vida agora, mas quem sabe mais para frente você grava aí videoaulas. Ah, Não sim, não, sei. me pergunta até hoje, aula, pode ser. Eu acho que eu não saberia dar aula por internet, que eu preciso tocar a pessoa, ver como é que está aqui, modo antigo, né? Tem um É, amigo médico que ele fala para mim, Idris, quando o cara entra no meu consultório, eu já olho para a cor do olho dele, a cor da pele, já apalpo ali. É modo antigo, é só tipo assim, eu me identifico com ele na música, porque por aula internet o presencial. pessoal está muito longe, exatamente. O É mais presencial é complicado. fundamental. Para sopro, né? Mas Você tem que ver como é que tá a eu ouvi boca o que do você cara. falou. Ah? Para sopro, você tem que ver como é que tá a embocadura, né? Se está tensionado, se não está, Sim, postura. Tem que ver um sim, monte de coisa sim. que às vezes na tela. Exatamente. Tem a massagem aqui que eu faço para o cara relaxar. Tem um monte de Ó, coisas. Escola antiga. fala antiga, pô, maravilhoso. Agora você vê, você falou aí que um dos grandes nomes do sax aqui no Brasil, né? O Léo Gandeman fez aula contigo. É Fez, interessante, fez. né? Todo mundo tem a aprender, todo mundo tem a ensinar sempre, né? Isso é muito legal, né? Ah, sim, sim. Todo mundo E tem. no caso do Léo, o filho dele fez. Eu formei o filho dele, o Miguel. Ele Miguel. fez 5 anos de aula comigo. E depois eu falei, Léo, ele tem que ir lá para fora, porque aqui só dá ele, e lá e vai ver outros meninos iguais a ele, isso vai ser bom para a cabecinha dele. E de ter feito, o Léo foi morar lá fora. Foi, voou, né? É muitas histórias, muitas histórias. É. Eu estava até numa outra entrevista, eu citei que teve um workshop, alguma coisa que o professor lá, o maestro, sei lá, estava ensinando alguma coisa de sax, tinha uma pessoa na plateia que queria fazer uma pergunta genuína, né? Uma dúvida mesmo, sobre uma técnica no sax lá, alguma coisa. Quem era que Uhum. estava fazendo a pergunta? Era Kennedy. Ah, sim. Ah, não, olha só, e tem mais. Posso contar mais uma historinha linda. O Batista Herman uma vez recebeu um e-mail. E o cara disse que era o Kennedy. Só que tem muita gente que faz besteira, né, que inventa. Aí ele respondeu assim, bem, que ele é um cara muito legal, ele respondeu direito, mas ele falou, deve ser alguma coisa fake, perguntando para ele se, que ele estava dizendo assim, estou indo para a França, para Paris, e eu gosto muito da sua música, do seu jeito, se você estiver tocando em algum lugar, eu gostaria muito de ir lá assistir. Aí ele falou, vou estar tocando tal dia, tal lugar. De ter feito, tá tocando, daqui a pouco que está lá na plateia, quietinho, o Kennedy. Aí Era ele, verdade. era verdade, ele não parou ali não. Aí ele depois foi falar com ele e falou, você daria algumas aulas para mim? Aí ele falou, por que não? Ué, pô, claro. Aí o Batista ele chama de Batcave, Batcaverna, né, do Bate Batman, né? caverna. Que ele fica lá enfornado, se não toca, se não viaja, é lá direto tocando. Ele ama tocar, ele ama estudar. É outro mundo, é o meu contrário. Eu nunca estudo, ele estuda pra caramba, ele gosta. E aí o Kenny foi lá e ele falou, falei, então, o que você quer aprender? E sabe o que ele falou, o Kennedy? Ele falou, eu não sei nada. Aí o Batista olhou, não sei nada, pô, o cara é um dos mais conhecidos do mundo. Não, claro que você sabe. Ele falou, não, não sei, tudo que eu faço é de ouvido. Nem as harmonias eu sei direito. Enfim, aí virou, ele deu aula para ele, o Batista levou ele para Selmer, para apresentar, mostrar os instrumentos, ok? É um cara extremamente humilde. Isso não me surpreende. Já me perguntaram em masterclass várias vezes, o que o senhor acha do Kennedy, tipo, pejorativamente? Eu sempre Aham. falo, primeira vez que eu vi Kennedy na minha vida, eu estava na minha casa, minha esposa é enfermeira, então ela trabalhava 24 horas, eu ficava sozinha, às vezes, com meu filho, antes do filho nascer. Aí eu estava fazendo nada sozinho, vendo o Grammy. Aí apareceu um negão 3x3 cantando bem pra caramba, e um cara com soprano assim, né, que eu nunca tinha visto na vida, sem instrumento nenhum, só esses dois. Eu lembro que eu pensei, o cara toca muito bem.
Eu não gosto da coisa adocicada dele, que ele tem, daquele popzinho ali, não é minha praia. Não é que não gosto, mas não, isso não me toca muito, não. Mas tocou muito bem, senhor saxofonista. Aí, eu não esqueço dessa cena. E também já ouvi outras coisas, ele toca divinamente. Aí, no workshop, eu falo, queridos, não confunda o seu gosto e a realidade. Você pode não gostar do cara, assim como eu não sou fã do som da coisa adocicada da música, mas ele toca muito bem. Não vai dizer que toca mal porque não gosta. Muita gente se equivoca. E, além do mais, aí eu acrescento, eu gostaria de ter a conta bancária que ele tem, um dos mais ricos que tem lá, vai dizer que não, É. pô, deixa ele em paz e escuta o que tem de bom para pegar, e se não gosta, né? Mas tem É. muita gente radical e Não, mas o Idris, olha o mérito no caso do Kennedy. Ele conseguiu popularizar a ponto de vender milhões de discos de música instrumental. total, exatamente. Eu sei Olha o disso. mérito. Música instrumental é Total. difícil de ser uma Não, coisa consumida pelo mercado em geral, tapete vermelho. E aí né? fez outras coisas também. Fez aquele de bossa nova, onde ele toca tenor, que direito também, não é a bossa nova daquilo, mas está bem feita. O pessoal é muito É, mais fácil malhar do não. que do O cara contrário, tem. né? Eu vi um show do Kennedy aqui ao vivo em Toronto. Ele toca muito, pô, não pode Sim, desmerecer, não, claro. além do mais, Idris, segundo o Batista, ele é um querido, ele é muito humilde, muito gentil. então, Isso é o tá mais vendo? importante. E olha que interessante, foi lá de coração aberto para ter aula lá com o Batiste lá. Exatamente, Né? Podia falar assim, não, eu exatamente. sou famosão, eu. Não, não. E quando foi ver o show lá que ele falou que ele ia ver, ele não chegou com limusine, com chofer. Ele foi sozinho, de jeans ali, assistia, como qualquer um, porque somos todos iguais. Ele sabe disso. Isso que é o mais importante. Ah, isso é muito legal. É muito legal. Sim. Idris, agora para a gente finalizar, eu queria saber o seguinte: novos projetos. O seu último Ah, disco foi em 2023. E aí, tem alguma coisa no forno? Como é que tem tá? sim. Tem. Na realidade, a pandemia freou dois trabalhos importantes. Ia ser o quarto Bas em Brás tocando Johnny Alf. Então, vai ser realizado esse ano, isso aí, só a pandemia que freou. E a gente já fez shows desse trabalho, já tem inclusive agora o BNDES no Rio, no final do ano a gente vai tocar lá. Então, no meio, daqui uns 2, 3 meses, a gente vai gravar esse disco. Tem um outro em quinteto, vou retomar o Paris Rio, mas só que dessa vez vai ser com o Rafael Rocha também, tipo um quinteto. Os arranjos reduzidos para quinteto. E talvez eu regrave um Rio-Paris, quem sabe? Em vez de ser Paris-Rio, vai ser Ó, Rio-Paris. Rio Paris. Então, pessoal, É, fica de olho aí. Teremos é. discos novos em breve aí do Idris, hein? E, Idris, como é que o pessoal te acha? Rede social, Instagram, site, Eu para te não, eu não, eu contactar? não tenho redes sociais, eu fujo, eu sou um fujão, porque o que eu gosto hoje em dia mais, não é que eu gosto mais, mas me sinto muito bem, é estar na minha oficina, ouvindo minha música, olhando meus documentários, e meus amigos me visitando lá para consertar, e vai todo mundo para a padaria, fazer um lanche, tomar um café, 4, 5, como foi ontem, anteontem. Então, eu estou muito feliz lá, eu não preciso sair muito disso aí para ser feliz, mas claro que eu fico feliz quando me chamam para um trabalho, tem uns trabalhos bons. Mas para me achar mesmo, acho que Facebook eu tenho, mas eu não entro lá há uns 7 anos, sei lá. Eu não sei nem como é que. Eu Sim. acho que eu não consigo nem mais entrar. Sem querer, outro dia eu instalei o Instagram, porque alguém me mandou um negócio para ver no Instagram. Eu cliquei em alguns botões, te falei que eu não sabia nada, né? Quando eu vi, estava lá, eu estava inscrito, agora estou recebendo seguidores para boa, mas eu nunca respondi, que eu não entro nisso. Mas para me achar, é muito fácil achar meu número de telefone. Muita gente me liga, eu não deixo de responder a ninguém. Às vezes demora um pouquinho, mas. Bom, tem o Instagram realmente, mas eu vou ter que olhar agora a partir de hoje, né? Vai ter que olhar, hein? E se o pessoal, você ainda aceita instrumentos para fazer ajustes? Como é que Ah, tá? E claro, se a lógico, pessoa não, mas quiser entrar em sim. contato para isso, né? Como é que Não, ela pode fazer? pois é, na realidade eu nunca fiz propaganda e tem milhares no meu telefone, mas eu tenho, todo dia tem um saque para consertar lá. Eu dou o meu prazozinho, eu trabalho rápido, eu não gosto de ficar com saques, mas eu não sei como é que o pessoal faz. O pessoal pergunta para outro saxofonista. Todo mundo se conhece, não? Ah, tem o telefone? Tem, aí pá, me liga. É mais ou menos assim. Mas não me incomoda de dar meu telefone, mas às vezes eu não gosto de falar no telefone. Eu gosto de usar por isso, porque eu escrevo, ó.
não posso falar agora, depois Sim. me diz o que você quer dizer, fala no gravador, aí eu respondo, mas ficar no telefone falando isso aí eu tenho aversão, exagerando, exagerando, Ah, é não, claro. entendi. Não, então beleza, gente. Então, ó, vamos aguardar aí os novos trabalhos. Tem os discos já do Idris disponíveis também no Spotify. Se você quiser ouvir o som aí desse grande fera aí do sax. Brasileiro barra francês, né? Mudou agora. Brasileiro barra Barra para francês. você, sim, sim. Então, sensacional. Idris, eu queria te agradecer muito pela generosidade do seu tempo aí, de poder estar com a gente, contando suas histórias, dividindo um pouco também da sua vida, da sua trajetória, tá bom? Foi uma honra ter você aqui no Sopro em Cena. E queria que você fechasse com uma dica para quem está pensando em começar no sax, ou quem já começou. O que você daria de uma dica? Bom, sim, excelente. Eu que agradeço, tá, o seu convite. Inclusive, você é um excelente entrevistador. Dava vontade de falar muito mais, né? O gostinho que eu tenho agora é que eu não disse tudo que eu tinha que falar, mas essa é uma vida inteira, então não tem como. Bom, primeira dica material é que se não tiver muito dinheiro para começar, porque é muito caro esse meio, né, esse mundo de instrumentos, pega um custo-benefício, um Eagle, geralmente chamo de selmerizar, né? Quando é shelter, eu falo shelmer, não é mais shelter, é shelmer. Depois que passa pela minha mão, eu transformo meio que um céu mecanicamente falando. E se não tem muito dinheiro, tem um segunda mão, né? Aumentou também, isso tudo aumentou, mas um Eagle, segunda mão, com 3.000 você consegue, às vezes até com 1.500, mas às vezes está caindo aos pedaços, mas tem que ver um luthier depois para ajeitar. Isso é o primeiro passo, não perder tempo em material, boquilha, palheta. Uma vez que achou a boquilha que te agrada, esqueça o mundo, se concentra na música, não no material. Que eu vejo muita gente dando volta ao mundo e não estudando, né? Perdendo tempo. Agora, criar um cronograma, achar um bom professor, se puder, não ir ver 1.000 professores, porque você acaba aprendendo tudo e nada. E se você tem um bom professor, ele vai te ensinar muito melhor do que um monte de gente ao mesmo tempo, isso não funciona muito bem. Eu acho que funciona assim. E ser um cara legal, pronto, não falar dos outros. Se é para falar coisa boa que você acha, mas se não é boa, não fala nada. Eu falo isso agora porque eu falo isso para todos os meus alunos. O que você me diz que eu tenho que fazer agora? Não fala nada dos outros, nunca. Porque isso volta lá na frente, não é bom. É isso. Verdade. Uma dica de ouro, sensacional. Então, Idris, tem uma coisa que eu gostaria de falar com você também, antes da gente fechar, que é o seguinte: o canal Sopro em Cena, ele é apoiado, ele tem um apoio oficial do Soberano Jazz Club, Ah, não sabia. que é uma casa fantástica lá em Itaipava. Sim, sim, já Você já toquei teve. lá. Então, você já tocou lá no Soberano, né? Sim, várias vezes. Então, Soberano, Sérgio, grande Sérgio, está apoiando, é parceiro oficial do Sopro em Cena. Ah, que legal, não Então, sabia, não. gostaria de pontuar isso aqui. Ó, Sérgio, chama o Idris de novo, hein? Tem que chamar. Já ele tá me mandando mensagem. Ó, A semana passada já chamou de novo. aí, então, sensacional. Então, gente, obrigado aí vocês que viram até aqui, então. E fiquem ligados nos próximos vídeos do canal Sopra em Cena. Então, um abração e até lá.